Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Estamos aqui dando início ao nosso novo projeto, tá? Da Igreja Comunidade Evangélica, o projeto Discipular, que é o nosso CPED Quest. Estaremos aqui falando sobre Jesus Cristo, sobre as suas maravilhas, falaremos muito sobre igreja, sobre conversão, sobre evangelismo, sobre família, falaremos sobre emprego, sobre empreendedorismo. Traremos convidados especiais, testemunhos edificantes para você. Espero que gostem, pois tudo é feito com muito carinho e amor para você de casa, tá? Antes de começarmos, temos que apresentar nossos primeiros convidados, que não tinha como ser diferente. Estão conosco nessa noite nossos pastores Elane Couto e Vitor Couto. Boa noite, pastores. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor para você que está em casa com a gente, que separou esses minutinhos para nos acompanhar. Foi tudo preparado com muito carinho. Então fica com a gente até o final, vem muita coisa boa por aí e não vai parar nesse, vai ter mais. Então fica com a gente até o final. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Vitor Couto. Como foi dito aqui nesta noite, teremos bastante novidades, porque esse rapazinho aprontou conosco, aí nós estamos dando início a esse grande projeto, mas eu creio que vai ser para a edificação da sua vida, da sua casa, e você vai conhecer um pouquinho da nossa história, e eu creio que vai ser algumas horas aqui maravilhosas aqui na presença do Senhor. Meus irmãos, antes de começar a entrevista, vou fazer 2 avisos a vocês. O primeiro, nos ajude nesse projeto, tá? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com algum irmão, algum familiar, algum vizinho que precisa ouvir sobre Jesus Cristo. E o nosso chat está liberado para você. Faça a sua pergunta, deixe seu alô, que durante a nossa transmissão vamos responder suas dúvidas, tá bom? Estão prontos, pastores? Tudo certo? Tranquilo? Certo. Segunda vida sobre nossas empresas parceiras, de forma solidária, estão nos ajudando nesse projeto, tá? Nós temos aqui a empresa Automa Certo, de serviços de informática, temos aqui a Couto Transporte, serviço de logística, temos a NH Drywall, do nosso irmão Norberto, temos aqui a Quentinha da Vivi, da nossa irmã Viviane, a Black Print Gráfica, da nossa irmã Juliana, temos aqui o Braicipa, do nosso irmão de Niterói, nosso irmão, e temos a Ajudar Barbearia, do nosso irmão Irã, tá? Vai aparecendo no telão as suas logos, seus telefones, tá bom? Que o irmão possa estar em contato com essas empresas, adquirir seus serviços, ok? Vamos lá? Okay. Vamos orar, entregar na mão do Senhor. Amém. Vamos lá? Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos nesta noite. Queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando para, meu Pai, estar reunidos, Senhor da glória, começando esse grande projeto, Pai. Que seja, meu Pai, para a edificação, para crescimento, para a honra e glória do teu santo nome. Seja nosso guia fiel nesta noite. Abençoa nossos ouvintes, Senhor, aqueles que entrarem, meu Pai, aqui, meu Pai, para poder, meu Pai, ouvir, meu Pai, um pouco da nossa história, que eles possam ser, meu Pai, alcançados pelo poder, meu Pai, da Tua poderosa palavra e do Teu testemunho, meu Pai, que aqui, meu Pai, será dito. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, pastores, não tinha como ser diferente. Vamos começar o início da trajetória dos pastores, como foi a infância, se os pastores vieram de berço evangélico, se não vieram. Contar para o nosso público toda essa história. Vamos lá? Amém. Amém. Eu começo? Vamos lá. Fica à vontade. Não, eu particularmente, eu não vim de berço evangélico. Diga-se de passagem, foi uma infância muito difícil, sem nenhum tipo de base familiar, Filha de mãe solteira, não tenho nem nome do pai na certidão, não conheço, nunca vi. Fica aí até um alerta, uma curiosidade, se ele souber que eu existo, mas isso com certeza pesa muito numa criação. Minha mãe me criou com muita dificuldade, muito mesmo. Nós passamos muitos apertos, muitas situações, muitos traumas, mas que Jesus é tão bom que eles não acarretaram nada mesmo, Não trouxe nada para minha vida, assim, de ruim. Só trouxe realmente experiência, vontade de fazer diferente, de ser diferente. Então, assim, foi uma infância bem complicada. Nunca tinha ouvido falar de Jesus
Jesus na minha infância, nem praticamente na minha adolescência. Então, assim, não tinha nada que me levasse até Jesus, quanto a minha infância, quanto a minha criação. Pelo contrário, a gente era de família espírita, né? Era criado dessa forma, fazia todo o procedimento, acompanhava tudo, porém, de Jesus, eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. E assim, nós estamos aqui com o pastor Vitor Couto, né? Falaremos sobre isso à frente, sobre família, mas a senhora vê, é difícil não ter um pai presente, visto que o seu Vitor está aqui ao nosso lado, com seus filhos, é uma diferença muito grande não ter um pai do lado? Muito grande, muito grande. Eu lembro de tudo que a minha mãe precisava fazer sozinha para conseguir me sustentar, para conseguir dar carinho, para conseguir ser presente. Ela muitas das vezes saía para trabalhar de madrugada, não tinha com quem me deixar. Eu me lembro uma vez, ela trabalhava num restaurante lá em Acari, bem do ladinho daquela feira, naquele terminal de ônibus, e tinha um dia que realmente não tinha com quem me deixar. E nesse dia era madrugada ainda, era 4 e pouca da manhã, chovia, pois ela me levou de ônibus, eu lembro exatamente, eu tinha uns 4 anos de idade, e ela me levou de ônibus, chovia muito, e lá no restaurante, o lugar que tinha para eu ficar era como se fosse o estoque do restaurante. Era um quartinho com uns freezer grandes, e ela me botou sentada em cima do freezer com um guarda-chuva aberto, porque ali pingava, né? Tinha goteira ali. Gente. E ali, eu ali sentadinha com uma boneca, que eu me lembro até hoje qual era, tinha barata, Então, assim, aquilo ali eu sozinha para uma criança, para ver como é marcante. E com 4 anos, Com 4 anos de idade. Mais. Eu me lembro do cheiro do lugar, gente, do cheiro do local. Então, assim, era tudo com muita dificuldade. Tudo que a minha mãe fazia era com muita dificuldade. Meu Deus. E, assim, muito sozinha, sempre sozinha. E logo depois disso, ela se envolveu em relacionamentos, mas que também foram difíceis, conturbados, com pessoas que bebiam, que, né, traziam, gente, problemas. Então, assim, não foi uma infância fácil, nem uma adolescência fácil. E nessa época não ouviu nada de Jesus Cristo ainda, nada? Nunca. Era de outra religião, né? Era de outra religião. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. E você, meu pastor? Como é que foi essa infância, essa trajetória? Então, a minha infância, ela é assim, diferente, né? Um pouco diferente da pastora. Até meus 7 anos, eu morei em São Paulo. Meu pai, ele era da Varig, né? E então a gente, né, tivemos essa oportunidade de morar lá em São Paulo. Até os 7 anos ele saiu, né, da Varig, e regressamos para o Rio de Janeiro. E então nós fomos morar, né, em São João de Meriti. Moramos em alguns lugares de aluguel, porque isso tudo que eu sei é porque minha mãe conta, né, que nós éramos muito pequenos. E em São João de Meriti a gente era eu, Hugo, né, até minha mãe e meu pai se separarem. Esse Hugo era quem? O meu irmão. Irmão. Né? Era eu e o Hugo, irmãos. Minha mãe e meu pai se separou, né? Quando se separaram eu tinha 10 anos, né, de idade. E aí minha mãe, ela casou novamente, meu pai também casou, né? Hoje nós temos a Vívia como irmã, parte de mãe. Parte de pai nós temos a Letícia, né, e Humberto. Então, assim, hoje eu sou mais velho, eu sou filho mais velho. Certo. Mas até então, a minha criação, né, depois da separação, foi uma criação, assim, mudou. E foi difícil para você nessa separação? Foi difícil porque até os 10 anos de idade eu tinha meu pai e minha mãe, né? Todo dia, né? Eu estava vivenciando ali a minha adolescência. Certo. Né? Então, assim, eu tinha companhia, tinha estrutura, né? Depois da separação, que aí eles constituíram família, as coisas ficaram muito difíceis, porque minha mãe, ela foi trabalhar em casa de família. Certo. Meu pai, né, ele, né, estava com a vida dele, né, tentando se estruturar, então a gente tinha muita dificuldade de convivência. Então, para mim, né, como adolescente, foi bem difícil, né, e minha família, né, toda de parte de mãe, a minha família é espírita. Certo. Né? Então, assim, eu tinha muito contato com, né, com essa parte, né, dessa parte de espírita. E aí, nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? Foi, assim, uma adolescência muito conturbada, entendeu? Até mais ou menos os 13, 14 anos, né? Eu fui morar com meus avós, fiquei com meus avós, morando com meus avós um tempo, até minha mãe casou novamente, né? Meus avós faleceram, eu tive que retornar novamente para poder morar com a minha mãe,
né? Nisso eu já estava conhecendo, né, a pastora Elaine. Falaremos sobre né? isso. A Elaine tinha 13 anos de idade, né? E eu já estava chegando nos meus 15 anos de idade. Então, assim, nesse período a gente não tinha nenhum conhecimento, né, do Evangelho, né? Não sabia quem era Cristo, né? Então, assim, foi uma infância onde praticamente nós aprendemos muita coisa no mundo. Entendi. Então, o que a gente pode entender nesse primeiro assunto é a dificuldade de uma família quando não é estruturada, né? Não tem estrutura. Quando o pai e mamãe não estão presentes ou se separa, para os filhos fica mais difícil de lidar, né? De crescer, não fica? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E assim, eu acho que isso é algo que vocês levam para si hoje, né? Com Sim, seus filhos, com o Miguel, pra com eles. a E quando a Rani. gente precisa orientar alguém, né? A gente sempre apresentar a dificuldade de criar um filho sozinho, né? Sem base, sem estrutura familiar. Infelizmente, hoje perdeu-se o valor da família, né? Verdade. Da estrutura familiar, né? Da base. Hoje em dia, por qualquer motivo, desfaz-se um casamento, desfaz-se uma estrutura familiar. Mas, assim, é muito difícil, né? A gente tem que olhar ao redor, é muito difícil. Para quem tem filhos, é muito Eu complicado. imagino. Então, vocês se conheceram com 15, 13 anos, é isso? Foi por aí? O ano era 1997. Olha, tá vendo aí, pessoal? Isso é ruim, isso entrega a idade, gente. A cada ano que passa é Meu menos um Deus. ano, né? Fica mais velha, não sei como é que é. Então vamos lá, conheceram com 15, 13 anos. E esse primeiro contato com Jesus Cristo, quando vocês conheceram, como é que foi essa questão? Vocês passaram e foram para a igreja? Como é que Foi foi esse muitos primeiro anos contato? depois, né? Muitos anos depois. É mesmo? É. Pode falar um pouquinho? A gente se conheceu com 13 anos. Eu tinha 13, ele tinha 15. Certo. Na verdade, eu via ele passar na rua, mas não prestava muita atenção. Acredito que ele também me via passar, mas Vai, bastante. a gente não se falava, e a gente se conheceu. Começamos a namorar em casa mesmo, Olha. em casa. E aí a gente fez tudo errado. Né? Com 16 anos eu engravidei, ele estava com 18 já, ele estava entrando na fase de quartel já, né? E aí veio mais um período difícil, né? Que entra mais uma questão de base. A gente não tinha uma base boa, a gente tinha tudo para dar errado. É mesmo? Né? Eu engravidei num período que a gravidez na adolescência estava em alta mesmo. Sim, verdade. Então, assim, passava pela rua, todo mundo olhava, as pessoas comentavam. Eu era muito magrinha, muito pequenininha. Então, assim, já era... As pessoas achavam que era uma criança grávida. E, na verdade, era. 16 anos, não tinha noção de Não nada. tinha nenhuma estrutura, nenhum planejamento, não tinha nada. Nada. Tanto que ela foi internada porque ela tinha útero infantil, né? E ela teve dificuldade na gestação. A gestação né? inteira. E assim, quando nós nos conhecemos, é engraçado que eu olhava, eu não ia muito, né, assim, com ela, porque eu via que ela era mais velha de um monte de meninas. Certo. Então aí eu passava assim, lá, Xuxa e suas paquitas. Eu falava pros meninos. Então, assim, mas a gente não tinha muito contato. E assim, quando eu fiquei sabendo, na época que ela ia se mudar, porque ela ia se mudar pra Pavuna, né? Aí eu falei, poxa, ela vai se mudar, e eu não dei um beijo. Eu dei um beijinho. Então, assim, foi algo sem compromisso. Sem compromisso. Né? Então, assim, a gente começou ali a se ver, a se encontrar. Ela vinha para São João e tal. Até então, a gente ficamos assim um tempo só naquela... se conhecendo. Certo. Né? Até que um belo dia ela escreveu uma carta no meu caderno, né? A minha mochila ficou aí, depois daquela carta ali, aí eu falei, eu acho que agora ela quer algo sério. Aí eu comecei Era por causa da carta também, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era tudo cartinha. Gente, meninos façam carta, apaixonada. E tinha que ver em casa, não era isso? Não podia nem abrir na hora, né? Escondia, dava em casa. É verdade. Aí eu vi aquela carta, falei, caramba, né? Fiquei, né? Nunca tinha recebido a carta, né? Então, assim, nós embarcamos, né? E aí é onde tudo começa, né? 2 adolescentes. Sim. Que vêm de famílias, né, com muita dificuldade estrutural, né? Se apegam, se veem como porto seguro um do outro, e aí é onde tudo, né, acontece, claro, de forma errada. De forma errada.
né? Porque foi que eu sempre conversei com ela, se eu não tive assim, meu pai não teve a oportunidade para me orientar nesse momento, né? Nessa minha infância para a juventude. Nessa fase ele estava Eu não perto de tive- você ou não? Não estava perto, Não eu não tava. tinha. Eu tinha meu padrasto, mas assim, né? Até então eu tinha ainda muito apego ao meu pai, né? Eu tinha meu padrasto, considerava, mas não conversava coisas, né, relacionadas assim à minha relação, o que eu pensava, o que eu Você sentia, não era muito próximo a padrasto? né? Ou não tinha muita Eu era, intimidade? sim, eu era próximo, mas não tinha aquela intimidade Não tinha, para contar o que eu tava fazendo, o que eu tava pensando, Então o que eu meio que tava tu era sentindo. sozinho nesse caso. E levava Exatamente. do seu Aí eu jeito, me sem apeguei a consciência. quem? Me apeguei a ela. E eu creio que automaticamente ela a mesma coisa, ela se apegou. E aí, dois adolescentes, Sem experiência. sem com experiência, filho, fomos todo se mundo. descobrindo, as coisas acontecendo, né? Não conhecia nada, né? De Jesus, criação mundana. Então, assim, não foi fácil. Não foi Né? fácil. Para você, de 97 até 2026, Sim, muita coisa Muita aconteceu. coisa, né? Se Deus nós estamos transformou, juntos né? hoje, é Deus. é Deus. Deus transformou a vida de vocês, né? De Muita verdade. coisa. E nesse processo vocês foram morar juntos, continuaram separados? Como é que foi essa questão? Vocês foram morar juntos também? Como é que foi Nós isso? fomos morar juntos. Quando eu descobri a gravidez, a minha mãe trabalhava fora e ela trabalhava de madrugada, em empresa de Certo. ônibus. Então eu ficava realmente sozinha. Aí ela falou: então você vem morar com ela. Você vai cuidar dela, você vai acompanhar. Enquanto eu não puder estar, você tá. E você vai cuidar dela. E ele veio morar comigo. Isso aí. Aí a minha mãe, né, já tinha dito, se você fizer besteira, você vai morar com essa Mãe menina. sempre Eu fala vou te isso, expulsar né? de casa. E foi isso que ela fez. Ela pegou e foi. Agora você não fez, agora você vai. E Aí, tinha experiência para isso, pastor? nunca tinha trabalhado na vida. Nunca tinha trabalhado na Nem- vida. Sem Não tinha nem trabalhar. condições Nunca tinha financeiras de trabalhado. arcar com o que Quem fez. bancava a gente era a mãe dela. A mãe dela trabalhava na limpeza da Empresa de ônibus. empresa de ônibus. À noite e madrugada, ela que sustentava realmente nós dois, né? E assim, ela, ao ponto realmente, assim, até a minha passagem do quartel, a minha sogra que me dava para mim ir pro quartel quando eu comecei a servir o quartel. É mesmo? Entendeu? Então, assim, hoje eu sou grato, sou muito grato, né? Por tudo que ela fez, porque ela, na verdade, ela nos deu todo o suporte. Tudo. Porque para a sociedade aquilo ali era o que estava acontecendo, né? Dois adolescentes, era um Pra escândalo. família, né? Pra O tudo. padrasto dela na época, ele, né, falou muita coisa. Né? A mãe dela ouviu muita coisa, ela ouviu muita coisa. E isso tudo de palavras, né, que foram ditas foi o que me fortaleceu. Ainda que jovem, eu falei, não posso largar ela. Porque eu tô vendo que ela tá passando, né, Passando por minha fogo. causa. Né, o que a mãe dela tá ouvindo, o que ela está ouvindo, né? Então lutava, né, muito, né, mesmo tendo aquela mente ainda, né, de jovem querendo, né, ir pra rua, resenhar, balada, mas eu ainda tinha essa preocupação, né, de ver, né, que ela ela adolescente com a criança, né? E a mãe dela, e que elas passavam, ouvia, né, familiares falar, né, o que ouvia do pai. Então, assim, Muita gente foi um período criticava, no caso, né? Criticava E muito. desacreditava, né? Desacreditava, porque falavam muito assim, realmente, o pai dela, o padrasto dela falava assim, não, esse preto não vai dar para nada, Complicado. né, não vai dar para nada. Eu avisei, vai ser mais uma na estatística, e não sei o que. Eu ficava olhando, falei, caramba, estão me dando para nada. Meu Deus. Aí você meio que, olha, eu tenho que dar vai uma ter que dar a resposta. volta, tem que dar a resposta. Nós vamos abordar Eu tenho isso. que dar a resposta. E quando veio essa volta por cima? Porque hoje nós conhecemos os pastores, né? Tem seus trabalhos, sua família já bem construída, tem uma congregação. Quando foi essa volta por cima? Quando a coisa começou a caminhar para vocês? Quando foi? Mais ou Então, menos? começou a caminhar quando, né, eu saí do quartel, né, e aí eu consegui o meu primeiro emprego, Uhum. né, de carteira assinada. Eu fui trabalhar, eu já saí do quartel cozinhando, e aí o meu primeiro emprego foi no supermercado Zona Sul, em 2001. Né? Então, 2001 até 2005 eu trabalhava de auxiliar de cozinha. Cozinheiro, Na Zona né? Sul, era então, a cozinheiro. irmã da igreja, ó, já sabe que Bota pra Eu amanhã... nunca, é algo, eu falei que é algo revelador que quase ninguém sabe disso. Amanhã já pode cozinhar Tá. pra igreja, ó.
Quentinha, meus irmãos. Muita coisa que a pastora sabe, eu ensinei. Olha aí, olha ó. só. Tá se Ela comprometendo, sabe tá que- vendo? É aí. Muita coisa, porque eu fazia muita comida. Eu É sempre mesmo? gostei. Mas assim, eu acabei me desiludindo com a cozinha, né? Por quê? Porque final de ano, sábado, domingo, né? Feriados, você está trabalhando. Quem trabalha em cozinha é assim. Não tem Natal, tempo Ano Novo. livre, né? E é muito desvalorizado financeiramente. É mesmo. Então foi algo que eu comecei a analisar, né? Eu lembro que eu falei, eu recebia, né? Eu lembro que eu comprei um carro na época com vale transporte. Olha, Porque eu legal. recebia a salubridade, falei, eu pegava, eu ia porque eu estudava, eu ia caminho da escola, o meu vale transporte eu trocava na época, e ali eu pagava a prestação do meu carro, tá? Eu pagava E qual foi o carro, Varão? um golzinho quadrado, eu tive um Olha, golzinho rapaziada do quadrado, golzinho. branco, um Ó. golzinho quadrado branco. Foi meu primeiro carro, sem carteira. E- Nós tinha carro. Ô, Varão, que isso? Isso aí, já com nossos 22 anos, 23 anos, nós conquistamos nosso primeiro carro. Não tinha carteira, mas também não tinha o ensinamento, né, da palavra. Isso foi tudo ainda com a mente, ainda Com a mente no mundo. Sim. Então nós compramos, né, o nosso carro e aí eu pagava. Sendo que tem um certo período na empresa que eles começaram a cortar, né, os benefícios. Aí foi onde eu sentei, né? Na verdade, eu liguei para ela quando eu fui no banco sacar o meu salário quando eles tiraram o benefício. E aí veio aquele salário seco. Eu olhei e falei assim, Elaine, eu não quero mais pra minha vida, não. Ela, o que? Eu falei, não, isso aqui vai ser o meu último salário na cozinha. Tomou decisão assim, Tomei decisão. espontânea. Eu sempre fui assim. Ele sempre foi assim. Eu sempre fui assim. Desde novo, falei, não, eu vou atrás, eu posso algo melhor. E aí ela falou, meu filho, já que é assim, você acha que você pode? Eu falei, posso, vou arrumar uma coisa melhor. E aí eu tomei aquela decisão de não mais, né, querer trabalhar mais com alimentação. E você, pastora? Nessa época, a senhora trabalhava? Trabalhei. Porque a gente sabe que é difícil, né? Com Sim. filho pequeno, trabalhar pra mulher. Como é que foi essa questão? A gente morou com a minha mãe, né? E aí o nosso projeto, embora ainda imaturos e jovens, era ter a nossa casa. Sim. E eu morei com a minha mãe até os 19 anos. Ou seja, Certo. engravidei com 16, morei com ela até os 19. Com 19 anos eu consegui meu primeiro emprego, que foi no Shopping Grande Rio, era o restaurante Beef Place. Olha, Bem antigo, nem existe mais. E trabalhei ali de operadora de caixa. Saía também bem tarde, porque era shopping. Então era sábado, domingo, feriado, dia das mães. Nessa dia época dos vocês pais. trabalhavam, você no cozinha? Ele senhora- na cozinha E eu no restaurante no A shopping. Lohane mais velha, A né? Lohane era pequenininha, Ficava ficava com- com a minha mãe. Ficava com a sua mãe. Aí eu consegui esse emprego, aí a gente, pronto, já que os dois estão trabalhando, agora a gente consegue ter a nossa casinha. E começou as coisas a melhorar, Aí né? começou as Isso coisas aí. a andar um pouquinho. A mãe dele abençoou a gente com aquela casa que a gente morava, só que precisava fazer muita obra na casa. Em Sim. 3 meses a gente conseguiu fazer essas obras e conseguimos nos mudar, mas fomos com uma cara e com a coragem. Não tinha cama, era um colchão. Uma cômoda pra Era botar uma a comida. sapateira, uma né? sapateira. E uma televisãozinha em cima da sapateira, uma geladeirinha. Então, assim, tudo bem simples e humilde, mas era a nossa casa. A gente Era falava espaço, dentro né? da casa, chegava, dava eco. Eu acho que não sentia, fazia. se sentia melhor nesse espaço que às Sim. vezes em uma outra casa, né? Vamos Sim, dizer assim. sim. E a Lohane tinha 3 aninhos de idade. Foi uma época que eu ainda estava trabalhando. A tia dele é Marlene. Beijo, Marlene. Obrigada por tudo. Ela que tomava conta da Lohane. Ó, legal. Tomava conta com muito carinho. Titia Marlene. Eu saía para trabalhar tranquila, porque eu sabia que ela estava em boas mãos. É verdade. E aí trabalhei, dali do restaurante eu saí. No restaurante foi onde eu ouvi falar de Jesus, Ó, assim. chegaremos comecei a me nesse aproximar tópico. de Jesus, Certo. Ouvi falar de Jesus. Como e é que foi aí- isso? Foi por quem? Como é que foi essa questão? Então, eram amigos, né, lá do restaurante, na verdade. A gente, embora as coisas estivessem indo, a gente crescendo, amadurecendo, mas a gente tinha muitos problemas ainda. Certo. Né? Ele bebia, ele saía, Fumava. fumava. Então, assim, eu chegava do trabalho, tarde da noite, às vezes ele estava na rua com a minha Gente. filha, com a Lohane, pequenininha. E aí eu olhava para aquilo me entristecia. E começou a vir a dificuldade financeira. Mesmo os dois trabalhando, o negócio começou a Começou a apertar. gastar mais do que tinha, vamos dizer assim. E a gente não via para onde ia o dinheiro, já não conseguia mais pagar as contas.
em questão de alimentação, começou a apertar a ponto do irmão dele ter que nos abençoar com cesta básica. Isso vocês dois trabalhando? Os dois trabalhando. Gente. E aí é onde a gente começou a entender, opa, tem alguma coisa estranha. Na verdade, né, ela sempre trabalhou, né, e trazia. E, na verdade, eu trabalhava, mas eu trabalhava em função das minhas resenhas. Sim. Né? Então, assim, eu trabalhava entendendo que quarta, quinta-feira em diante eu precisava ter dinheiro, recurso. Para resenha. Para minhas resenhas, né? Então, assim, a minha semana começava na quarta-feira, eu já me preparava, né? Quinta, sexta, né? Às vezes eu saía sexta, eu voltava só, ela só me via no domingo. Né? Porque domingo eu sempre entendia que eu tinha que dormir para segunda-feira eu ir trabalhar, que eu sempre fui responsável, nunca gostei de faltar trabalho. Mas com isso, né, os recursos ele vai, eu usava tudo, usava todos os recursos, peguei empréstimo, aí daqui a pouco não tinha mais empréstimo para pegar em lugar nenhum, aí comecei a usar o cartão dela, o meu, sujei o nome dela, sujei o meu, Lins e tal, quando foi ver, tipo assim, noitada. Tinha mais para onde ir. Tipo assim, na verdade, foi se afunilando. Né? A vida financeira, né? Tudo começou. Porque é o engraçado, né? Que a gente vê, a gente observa que dificilmente a pessoa vai pelo amor. Sempre pela dor. Pela dor. Né? E aí é onde começou, então, aí o cenário, né? Se mudar para a entrada de alguém que poderia fazer algo que nós nunca poderíamos imaginar. Sim. E ali começaria um grande propósito, né? Hoje nós entendemos que foi assim, porque até então, né, com toda essa crise, o nosso relacionamento era um relacionamento falido. Sim. Posso dizer isso? Né? A minha tia, não tinha Marlene, saída, meu tio, não tinha trabalho. Minha tia e meu tio, eles devem estar aqui acompanhando. Eles iam separar nossas brigas. Sim. Dentro de casa, né? Então, assim, eram brigas feias. Nós tínhamos adolescentes, jovens, né? Assim, né? Por ser novos, sem controle, né? Sem equilíbrio. Então, a gente chegava ao êxtase. E, graças a Deus, assim, todas as vezes que era necessário ali, que as coisas estavam fugindo, a minha tia, ela chegava ali, né? E ali, meu tio... E ali eles acalmavam aquela tempestade, a gente ali dava a volta, né? E aí a gente conseguia contornar, né? E eu lembro que no carnaval, né? Eu já estava né, na crise, assim, crise financeira bem braba. Um amigo falou para mim assim, e eu pensando, eu falei, cara, tá chegando o carnaval e eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Pensando no carnaval. Eu pensando no carnaval. Caramba. Aí pensando no carnaval, aí um amigo falou assim, Vitor, eu vou viajar para São Pedro Aldeia. E eu sei que você tá sem dinheiro, né? E eu sei que você vai querer curtir o carnaval. O valor que eu ia gastar comprando passagens para mim e para minha família, eu posso te dar e você nos leva lá em São Pedro. Falei, cara, maravilhoso, vamos embora. Então, eu saí do trabalho, eu nem sabia. Eu saí do trabalho, peguei a família dele, botei no carro e fui. Peguei engarrafamento, né? E... Foi no seu carro mesmo? No meu carro. Um golzinho branco? Não. Era o gol branco ainda. Oi? Era o gol branco? Já tava com... Não, era o gol branco. Era o gol branco? Não, era o gol branco. O gol branco foi um agitão, né? Aí, fui embora. Cara, impressionante. Que daqui lá, eu levei e peguei esse dinheiro. Mas aí, no meio do caminho, a gente bebeu cerveja e tal. Na volta, os pneus furou. E eu cheguei aqui com R$40 no bolso. Jesus. Revoltado. Aí desci, né, com esses R$40. Eu lembro que era segunda-feira de carnaval. Certo. Aí fui com esses R$40 lá pra Rua Mercúrio. Bebi esses R$40 e voltei pra casa. Aí voltei pra casa... né, meio chateado porque tinha terça-feira de carnaval ainda e eu não tinha mais R$1 no bolso. Aí eu deitei pra dormir e tal. Aí no dia seguinte acordei já era mais ou menos umas meio-dia mais ou menos, sendo que eu não ouvi, cara, barulho na cozinha, não ouvi barulho de panela. Aí eu falei, pô, e aí eu fiquei deitado, falei assim, não vou falar não, vou esperar o barulho da panela. Vai esperar, né? E a panela nada e tal, falei, não é possível. Aí eu cheio de fome, levantei, aí fui lá na cozinha, cara. E não tinha panela nenhuma no fogão. Aí eu falei, pô,
Falei, cara, a mulher não fez comida. Falei, estranho, a Lohane, até a Lohane para comer. Aí eu virei para ela e falei, ué, você não vai fazer comida não? Aí ela, que comida você quer que eu faça? Eu falei, ué, comida, arroz, feijão. Aí ela, ó, dá uma olhadinha na despensa. Se tiver um arroz para comer, né, você me dá que eu faço. Aí aquilo já me deu Te deu um baque, não um foi? baque. Como pai, assim. Como foi... pai, aí eu ainda mantive ainda aquela postura, não sei o que, se o problema for arroz, aí fui lá, não tinha nada, falei, se o problema for arroz, eu vou ali e compro. Aí eu falei, pô, aí eu pensando, o que eu vou fazer para comprar? Com o quê? Não tinha o que comprar. Não tinha. Aí ela, tá, aproveita que você vai na rua para arroz, aproveita, vê se você traz o gás também, que o gás acabou. Nem um gás tinha. Pô, Jesus. quando ela falou isso pra mim, vou te falar, ali caiu minha ficha. Foi ali que realmente... Ali parece que, cara, meu chão, eu me senti perdido. Parece Sabe por quê? Porque eu falei, na época, meu pai vai ver isso, mas eu falei assim, poxa, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Que eu tinha, né, uma certa mágoa, e eu fiz essa promessa pra mim, que eu seria melhor. E naquele momento ali, a minha ficha caiu, eu falei, cara... Tô igualzinho. Eu tô pior que ele. Verdade. Porque tá faltando. E você foi pra São Pedro, recebeu, voltou com R$40, não Gastou tinha gás, não 40. tinha arroz. Desse Caramba, jeito. cara. E dali, cara, eu saí dali e fui na minha mãe. Eu lembro que eu desci, assim, já desnorteado. Aí eu bati, minha mãe veio. Aí quando minha mãe veio, né, aí eu sentei, aí ela me viu, ela, pô, o que houve, meu filho? Tá estranho. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, mãe, eu me perdi. Caramba. Eu não sei aonde. Não sei onde eu vou me achar. E assim, parece que nem reparou chegar nesse lugar, né? Não. Parece que tava Chegou no cego, fundo, né? Quando só cego. acordou, quando tava já no fundo do tudo poço, né? isso. Cego. Isso é característico, né? Cego. E ali parece que as vendas mesmo, minhas vendas dos olhos se abriram de uma tal forma. Tomou um cara. susto, onde susto, um baque assim, tão Com grande. mulher, com casa, eu me com senti a pior Meu criatura Deus. da face dessa terra, pelo que eu estava fazendo com a minha família. Então ali minha mãe me viu chorando e tal, eu acabei de chorar, e ela ali, o que houve? Eu falei, mãe, nem em casa não tem arroz, nem em casa não tem gás, eu não tenho dinheiro, meu salário o banco come, eu fiz muitos empréstimos, eu gastei, eu sujei meu nome, sujei o nome da Elane, meu carro está atrasado, e eu não sei como me achar agora nesse momento. Aí foi quando minha mãe já tinha se convertido, né, já tinha um tempo, e minha mãe ali, ela me apresentou Jesus. Olha, legal. A Elane já tinha ido caminhar, já visitar. Essa é uma boa pergunta. A pastora começou primeiro, então, Sim, nessa caminhada? eu já tinha visitado, já estava assim, mais aquebrantada, né? Mas ali eu entendi, eu pensava assim, quanto a ele, só Deus pode fazer. E o pastor não queria ir, nesse momento não queria. ainda nada. E tanto que às vezes que eu ainda ia com a minha sogra, na igreja da minha sogra, ele fazia tipo chantagem emocional. Ah, tu vai pra igreja, então eu vou pra rua. Então era nesse nível, Caramba, assim. cara. Era. E aí ela já tinha ido, né? E aí minha mãe me fez essa proposta, né? Falou, ó, Vitor, hoje, terça-feira de carnaval, feriadão. Minha mãe fez a proposta de eu ir para a igreja. Certo. E aí eu muito ali falei, não, mas eu tenho que ir, não tenho para onde correr. Nem dinheiro eu tenho para gastar. Foi assim, foi pela dor, não Vai tinha ou o que vai? te Não fazer. tinha. Era isso ou Deus não era preparou tudo. Gente, Terça-feira de carnaval foi a minha conversão. gente, olha, que legal. Tá? Eu me converti na terça-feira de carnaval, né? Não esqueço até hoje, foi dia 16 de fevereiro Gente, bacana. de 97. De 2007. 2007. De 2007. 16 de fevereiro de 2007. E de lá pra cá, né, resumindo, eu só me aprofundei. Foi fácil? Não foi fácil. Porque vindo do mundo, jovem, né, de 25 anos, e tudo que você aprendeu dentro da tua casa, tudo que você aprendeu com a família e no mundo, você vai ter que abrir mão de tudo agora, né, por um propósito. E quando eu fui para Cristo, eu fui com um pensamento, né, de restaurar a minha família. Até então, eu não tinha entendimento de quem era Cristo. Eu entendia que a igreja
ia salvar. Podia te ajudar. Ia me ajudar a salvar minha família. E como é que foi o recebimento da igreja? Porque, assim, nós entendemos que o evangelho tem esse primeiro passo, né? A gente nasce de novo, né? Pode ser pastor, mas a gente sempre dá o primeiro passo. Como é que foi esse recebimento de vocês na igreja? Foi bem? Vocês foram bem recebidos? Vocês foram bem acompanhados? Como é que foi esse primeiro tratamento na igreja? Sim, super acolhidos, super mesmo, super recebidos, super instruídos, né? O nosso pastor, ele acompanhava, ele conversava, e conversar com ele só nos fortalecia, nos edificava. Então, às vezes passava horas ele conversando, ele falando do testemunho dele, então isso edificava a nossa fé e também ia mexendo com a gente, né? E nos transformando. Estimulando. E dá aquele entendimento que parece que nem, não tinha aprendido nada na vida até aquele momento. Até né? aquele momento. Parece e era que... tudo novo. Era tudo novo. Quando fui, a primeira coisa que eu fiz foi me expor, né, para ele. E para mim era algo muito difícil, né, eu ter que contar. Para onde é mais difícil, o pastor acha, que se abrir? Eu senti um pouco de dificuldade, sim, para poder falar, porque eu tinha meio que receio e vergonha ao mesmo tempo do que eu fazia, assim, um orgulho. Né? E assim, mas assim, eu fui sentindo uma confiança, ele foi ganhando minha confiança, né, de tal forma que aí eu fui me expondo, né? Eu fui me libertando, na verdade, porque eu contava para ele, né, como que estava a minha vida, né, e como que eu cheguei ali, e ele não me julgava. Ele vinha sempre com uma palavra, né, com uma palavra ali de edificação para a minha vida, sempre me orientando, né, muito. Eu lembro que eu começava a conversar com ele que eu vou dar um palavrão, porque era meia dúzia de palavras, um palavrão. Era o costume. Aí ele, que? Eu... E assim, eu vejo assim, o quanto Deus trabalhou. Porque ela sabe, ela conhecia palavrudo, falava muita coisa, né, mundano mesmo. E assim, esse processo, né, de libertação para mim foi assim, foi algo muito doloroso. Foi muito doloroso, porque assim, tem que abrir mão mesmo, né? O pastor ali do lado, né? Muitas vezes ele estava no carro, aí ele olhava assim Pra rádio. Pro rádio, viu? Esse rádio aí não é de Deus, não. Eu, não, mas estou ouvindo vaguinho, pagodinho. Ele, não, meu filho. Quando Deus liberta... Era tudo ensinamento. Né? Tudo ensinamento. E ali ele ia me cortando. E ali eu via, né, que ele ia me podando. Né? Aí eu ficava, né? Aí ele via a fitinha, essa fitinha aí de São Jorge não precisa não. Pode tirar, porque agora é Jesus que te liberta. E às vezes na hora você não entendia tanto, achava que isso não tem nada demais. Eu ficava lá e falava assim, pô, mas caraca, tudo ele reclama de tudo, nada pode. A gente tem esse, né, isso, né, de, tudo vai ficar regulando. Eu tinha medo de ele ir na minha casa. Né? Mas assim, ele teve que ir na minha casa. Quando ele chegou na nossa casa, ele começou a olhar, né, o gato net e tal. Entendeu? Corta isso. Esse dia aqui. Eu falei, caraca, meu. Não pode nada. Poxa. Mas assim, o meu pastor, né, pastor Jorge, ele foi uma bênção na nossa vida. Foi uma bênção mesmo. E assim, né, nós ficamos lá 12 anos. 12 anos. Né? Se hoje a gente conhece Jesus, foi ele que nos apresentou. Glória a Deus. Né? Ele que nos apresentou. Toda a base que nós temos foi ele que nos ensinou. E nesse processo de aprendizado, né, de aprender tudo do zero, quando vocês se batizaram, quando tomou essa decisão do batismo, como é que foi essa questão? Foi 1 ano depois, né? Primeiro a gente teve que se casar, porque a gente não era casado. E a igreja, a doutrina da igreja, né, onde nós congregávamos era assim. Então a gente precisou se casar. Então a gente casou em 2008. Nós entramos na igreja em 2007 e casamos em maio de 2008. Certo. Aí no mesmo mês, no próximo mês, foi o batismo. Foi o nosso batismo. Isso aí. Né? Porque aí ali o nosso pastor nos ensinou, né, a necessidade de nós morrermos, né? Até para o pessoal de casa que está nos acompanhando entender, o que significa esse ato do batismo, podemos dizer? Que você hoje, pastores, como é que vocês podem implicar isso para quem está de casa, ou o batismo em si? Como é que funciona esse ato? Então, o batismo hoje, né, é quando nós chegamos ao entendimento que a velha criatura, ela precisa morrer. Ela precisa ser deixada lá na hora da imersão,
aquela velha criatura, ela fica lá. E quando você retorna, né, você ressuscita com Cristo, uma nova criatura, né, você vive uma vida nova, é algo novo. Não é que você vai sair de lá santo, é que nós entendemos que na caminhada nós vamos crescendo. É como com se Cristo. fosse uma criança, se batizou, veio uma criança ao mundo que às vezes vai Isso. cometer uns erros por não entender, Espiritualmente. mas ela está isso. crescendo Tá evoluindo espiritualmente. Mas só dá para chegar nisso se batizando, né? Se batizando, tendo esse entendimento, né? Isso aí, E o morrendo para o batismo mundo. vai ser algo público, né? É Você- como se isso, você, exatamente. publicamente, você confessasse a tua escolha também, né? Isso aí. Então, é um ato público. Há uma necessidade, né, desse ato. Né, de ter testemunhos, né, de testemunhar, né, que o Vitor, A nossa né, escolha, a nossa o Vitor fé. antigo, ele Morreu, ficou, morreu, acabou, né, hoje é um Vitor novo, né, na prática, no dia a dia, nós vamos demonstrando que Cristo, né, ele é capaz de fazer quando nós nos permitimos, né, então, né, o batismo é um ato, né, para todo cristão. Como se fosse uma que confissão. É uma confissão. Olha, eu me entrego a ti, Senhor, morro pro mundo e nasço para você. Exatamente. Porque muitas das vezes as pessoas já acham, olha, eu me batizei e pronto, virei pastor. Não é bem assim, é um processo, né? Como se fosse o início de um processo, né? É um processo. Entendi. E depois do batismo, né, do crescimento, como é que foi essa trajetória já com vocês batizados, já na caminhada para se tornar pastor? Olha, pergunta bombástica ao nosso público. Agora vem a primeira. Vocês queriam se tornar pastor? Era um desejo? Foi algo de Deus, um propósito que veio para vocês? Como é que foi isso? Nunca. Nem imaginamos na vida. Não. Relutaram para isso? Não? Eu Então, acredito que relutar, a gente não relutou tanto. A questão não é relutar. Quando nós fizemos 12 anos, né, na Assembleia de Deus de São João, Deus ele começou a despertar algo diferente em nosso coração. De forma que a gente estava na Assembleia, mas a gente não se via mais na Assembleia. Então, assim, a gente já não se identificava mais, né? Sabe quando você está no local e você não consegue mais se ver ali? Parece que você não se encaixa Não se mais encaixa. ali. Eu te digo que, olha como Deus ele é tão perfeito, que não foi ele sozinho ou eu sozinha, foi os dois juntos. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Era algo que pra gente era estranho. Porque a gente se sentia bem. Como é que, de repente... Não era você mais não se aqui sente o meu mais lugar. bem? Parece, eu me sentia um peixe fora d'água. E assim, eu olhava... mas Isso tá foi assim, repentino. 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 Mas assim, tá tudo Porque normal, o nosso projeto sempre foi, Jesus vai voltar. Deus vai voltar e eu vou estar E aqui. o pastor vai me apresentar. Eu vou estar aqui aguardando Jesus voltar. Nosso pensamento sempre foi esse. Tanto que nós, antes de abrir a comunidade evangélica, nós não tivemos outra igreja no Assembleia de Nunca Deus. lembramos Foi em uma outro única lugar. igreja, Foi a Assembleia única para igreja. CEPED. Isso aí. Entendi. Então não foi um plano, foi Deus que começou a preparar. Porque Entendi. até a gente nós não tínhamos nem visitado igreja. Quando saímos, Quando ficamos saímos em de lá, casa. nunca havíamos, não Isso, tínhamos visitado. não tínhamos visitado. Já com aquele projeto assim, vamos começar a visitar e depois a gente sai de lá. Não, nós saímos de lá sem visitar a igreja. Sem igreja. Depois que saímos de lá que começamos a visitar. E acabava que a gente também não se encaixava em lugar nenhum. Não era de Deus mais aquilo É. ali. Já tinha um plano para A gente ia nas igrejas, e aí eu falei, Não é Acho que aqui, não, não é não isso. é Aí, não. E aí, eu acho que o medo dela, né, de repente, de eu esfriar, né, porque assim, a gente, na verdade, a gente vai entrando no certo comodismo. Sim. E assim, realmente, no meu pensamento, eu tinha aquele pensamento assim, eu saí, né, da igreja, agora estou respirando, porque a gente tinha responsabilidades Certo. na Assembleia, né? Então, saí daquela responsabilidade, eu fiquei mais à vontade, eu já podia viajar, eu não tinha mais compromisso, né? eu podia ir só ao final do mês na igreja para tomar ceia. Então, assim, para mim, no meu pensamento, era isso que eu estava naquele momento pensando. Mas eu acredito que para ela já tinha um pouco de receio, tipo assim, será que ele vai, né, ele vai afrouxar muito e daqui a pouco vai se afastar. vai se afastar. Não é bom, né? A gente tá Não é tão. bom, né? A gente tá vai muito trabalhar livre, sobre né? isso, né? A gente tem que estar caminhando, né? Isso. Mas até para quem está em casa nos assistindo, vocês comentaram que iam numa igreja, não se encaixavam. Como é que funciona isso? Questão, olha, nessa igreja não me encaixa, porque a igreja ela tem o mesmo caminho, né? O caminho é Deus. Sim. Mas como é que funciona até a questão de doutrina? Por exemplo, essa minha igreja não me encaixa aqui, mas nessa eu me encaixa. Como é que funciona isso para quem está em casa nos assistindo?
eu creio que não seja nem questão, porque se a gente falar, me encaixo, a gente vai pensar muito no natural, no que eu gosto, no que eu quero, e na verdade não é o que eu quero e o que eu gosto, é o que Deus quer. Verdade. Então, eu particularmente não tinha ardido a chama por aquele lugar. Eu falava, meu Deus, acho que não é aqui ainda. Senhor, confirma se é aqui, me ajuda, mas em qualquer lugar que fosse, não... Então, tinha um propósito de Deus estabelecido. Enquanto esse propósito não se encaixou, nada encaixaria. Nada encaixaria. Entendi. Bom, nós vamos ter uma surpresa para vocês, tá? Nós vamos dar uma olhada no nosso chat, que o nosso produtor Marcos possa colocar o primeiro vídeo, tá? Vamos olhar nosso chat aqui enquanto esse vídeo vem ao ar, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui, olha, temos vaga de cozinheiro, já apareceu bastante. Ó, na Quentinha da Vivi. Olha lá, a Quentinha da Vivi é uma das nossas empresas parceiras, tá? Quentinha que estão da nos Vivi. ajudando aí de forma solidária. Vamos ver aqui. Tem a nossa Ana Paula, grande testemunho, vocês são bênção. Tem o nosso irmão Lucas falando. Temos uma Fabiana falando. Estou nessa situação, relutando com as coisas do mundo, mas tenho fé que também vou conseguir vencer o pecado. Glória a Deus, vai Essa conseguir. é uma irmã abençoada, amiga nossa da minha esposa Elane, tá? Gente muito boa. Um grande abraço para você, Fabiana. Fabiana, luta. Que Deus te guarde sempre, tá? Temos aqui a minha mãe, ó, Dona Joana. Dona Joana. Um grande beijo para você. Deus Parabéns abençoe. pelo programa, Deus abençoe. Olha só minha esposa Elane, maravilhosa. Paz do Senhor, casal bênção e referência. Amo meus pastores. Olha, e muita vaga de cozinheiro, pastor. Você vai ter que cozinhar. Amanhã a vaga da Esse homem não tá Quentinha. desempregado nunca mais. Glória a Deus. Marco, tudo certo com o primeiro vídeo? Bom, vamos continuar enquanto o nosso produtor coloca. Vocês já falaram um pouquinho da vida profissional, né? Da questão do primeiro passo no exército, né? De cozinheiro. Mas hoje vocês são administradores da Couto Transporte. Tá no ponto? Então pode colocar. Pode colocar pra gente. Vamos lá, vamos ver. Ih, gente. Tá mudo. Estamos passando aqui para desejar uma boa sorte nesse novo projeto e que o propósito do Senhor venha a ser cumprido através da vida de vocês nesse projeto. E é isso aí, estamos juntos nessa, amamos vocês e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Boa sorte e conta com a gente. Amamos vocês. Amamos vocês. Era lógico que eu não ia contar tudo pra Para vocês. desejar boa sorte a vocês e um beijo bem grande para todos vocês. Oi, filho, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz, estou muito orgulhosa do projeto que Deus colocou no coração de vocês e que seja um sucesso. Eu sou muito orgulhosa por vocês. Beijo, te amo. Bom, para quem está em casa nos acompanhando, isso aí são os filhos dos nossos pastores, os seus netinhos. E a mãe da nossa pastora Elane e do pastor Vitor Couto. Quer mandar uma mensagem? Que Deus quem fez isso, né? Quando você vem do nada, quando você não tem perspectiva nenhuma, não tem base nenhuma, mas Deus faz. Deus muda a história. Deus faz coisas que a gente nem imagina, porque eu nunca imaginei ter uma família tão linda. Eu sou filha única e isso não é bom. Digo para quem quer ser filho único, não é bom. Mas aí Deus pega e me dá uma família linda. Então, assim, família linda e pessoas lindas, uma família da igreja também linda, que está sempre do nosso lado. Mas quem faz isso é Deus. Só Deus. E você, pastor, quer mandar uma mensagem para sua mãe abençoada? Com certeza. Na verdade, eu quero agradecer, né, a ela por tudo, né? Até por ter apresentado Jesus, né? Então, ela foi uma evangelista. Foi. Né? Ela perseverou, ela acreditou, né? Se hoje eu tô aqui, né, exercendo, né, esse chamado, ela tem uma grande responsabilidade nisso, né? Eu brinco bastante, né, porque não era algo que eu queria, mas era um propósito, era um projeto de Deus e a gente obedece. Essa é a verdade. E para seus filhos abençoados, quer ela mandar foi um alô? a mãe dele foi a primeira a pregar pra gente. É mesmo?
primeira a pregar. Olha que legal. Então, assim, ela insistia mesmo e ela via tudo que acontecia. Uma vez ele teve coma alcoólico praticamente dentro de casa, ele apagou. Então, assim, quem estava ali era ela. Quem eu chamei na hora era ela. Então, assim, ela via tudo e ela perseverou. E pros seus filhos, quer mandar um alô também? Um abraço. São joia rara, raríssima, os dois. A Lohane, a primogênita, que me amadureceu, né? É mesmo? Eu fui obrigada a amadurecer. Quando eu me vi com um bebê, eu falei, meu Deus. E eu não conhecia Jesus, mas aí eu creio que tem coisas que o Senhor, ele vem em nós e ele pega aquilo. E eu olhava para ela, eu pensava assim, eu não vou ser mãe solteira. É mesmo. Minha filha vai ter pai. Não queria que o que a senhora não passou... Queria que se repetisse. Sim. Eu olhava pra ela e falava assim, minha filha vai ter família, minha filha vai ter pai, vai ter família. Porque a maneira que era, o cenário todo que dizia era que a gente não ia permanecer junto. A gente era muito jovem, né? A maneira que era, tudo dava o indício de que em algum momento ele ia embora, eu ia ficar com ela sozinha, e daqui a pouco eu arrumava outro, estava grávida de outro, tudo que eu não queria. Então eu olhava para ela e falava, minha filha vai ter família, minha filha vai ter família. E assim Deus fez. Deus deu uma família. E você, abençoado, quer mandar um alô pros seus filhos, seus netinhos abençoados? Então, eu quero... Pode se emocionar, pastor, fica tranquilo. Quero dizer que eu amo muito eles, porque foi o que ela falou. Os meus filhos, eu posso dizer que hoje foi projeto de Deus, né? Porque me amadureceu. Acho que se eu não tivesse tido a Lohane naquele momento, naquele período ali, né, eu acredito que eu não teria assim aquela responsabilidade, né, de chefe, de pai, né, de homem, né? Então, os meus filhos são tudo, né? Você pode dizer, então, tudo que nós fazemos hoje é por eles. Uma construção familiar amadurece a pessoa, né? Amadurece. E é isso, a gente precisa estar disposto a não querer vivenciar as mesmas histórias ruins. A gente tem que olhar, reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. Falar, eu quero fazer diferente. Sim. E acho que com a gente foi mais ou menos isso. A gente quer fazer diferente. Mesmo em meio a tanta luta, tanta dificuldade, tanta imaturidade, mas lá no fundinho a gente tinha aquela vontade de fazer diferente. E às vezes entregar pro filho o que você não pôde ter, né? Mais novo, né? Uma família isso aí. Junta, né? Caminhando junto. Muito legal. Vamos falar um pouquinho da Couto Transporte? Então já falamos um pouquinho do início do seu trabalhos, né? Como trabalhou no shopping, como cozinheiro, no exército. Como é que foi essa história do cozinheiro vir para a logística? Como é que foi essa transição? Como surgiu? Vamos ressaltar aqui, no quartel ele também era cozinheiro. No cozinheiro também? No quartel. Varão, ela tá querendo te colocar na cozinha, Varão. Todo dia. Vai ter que cozinhar. Fala, como foi isso? Então, assim... na época, nós temos amigos, o pastor, né, hoje é pastor, né, pastor Cristiano. Na época eu estava desempregado e ela já trabalhava, quando eu saí, ela estava no shopping e eu estava buscando, né, o emprego, estava muito difícil, né, até porque eu estava mudando de profissão. E aí o Cristiano, ele trabalhava com a Nextel. Isso. Então eu ia trabalhar com o Cristiano na Nextel, né? Ia ser vendedor da Nextel. E eu até, né, fiz o processo com ele e tal, ia iniciar o trabalho na segunda com ele, na segunda-feira. E na sexta-feira eu recebi uma nova proposta. Essa nova proposta era para trabalhar na CIA, né? Na carga e descarga da CIA. E aí eu fui com ela e apresentei para ela, falei, ó, demorou, mas agora apareceu duas. Eu tô aqui com a proposta para vendedor da Nextel, que eu vou trabalhar bonitinho, né, arrumadinho, social, e eu tenho essa aqui que eu vou trabalhar com carga e descarga, vou carregar e descarregar caminhão. Aí ela, meu filho, por que tu não vai nessa aqui, então, na Nextel e tal? Eu falei, poxa, mas essa aqui eu vou ter que vender. E eu nunca me senti um bom vendedor. Eu nunca gostei de ficar fazendo esse convencimento, né, em questão de produto. E eu me senti mais seguro indo, né, para C&A, para trabalhar na carga e descarga. Mesmo sabendo que seria menos, ia trabalhar muito mais. Ia ganhar menos, no caso. Ia ganhar menos, mas ia mais seguro. Ia ser mais pesado. Ia ser mais pesado, mas ia ser seguro também, né? Entendi. E aí eu falei para ela, não, eu acho que eu vou para C&A.
Aí ela, Vitor, eu falei, não, vou passear, vou trabalhar na carga e descarga. Até então, tipo assim, foi um escape. E na teoria é um Eu não trabalho até conhecia. de forma física pior, né? É, Carga sim, descarga, sim, e trabalhar sim. com venda, né? Isso aí. E eu fui trabalhar na carga e descarga. E nessa empresa, eu trabalhei praticamente a minha vida inteira. É mesmo? É. Caramba. Toda a minha vida que eu tenho de logística foi trabalhando nessa empresa. Nossa. Eu trabalhei 18 anos, mais Caramba. ou menos. 18 anos nessa E empresa. cresceu muito profissionalmente lá, Cresci, bastante. porque lá eu conheci, né? Eu trabalhei 4 anos na carga e descarga, carregando caminhão. Né? Dali eles viram, né? Aí eu tirei a carteira de motorista de caminhão. Ele já dirigiu até caminhão. Aí eu dirigia caminhão. Aí de manhã eu descarregava, de manhã eu fazia a descarga e à noite eles precisavam de um motorista e eu levava o caminhão da transportadora até o shopping da Tijuca para poder descarregar a roupa, né, na C&A. Então eu fazia essa multifunção. Aí descobriram que pô, tem um garoto aí que ele descarrega de manhã, à noite ele é motorista. Tempo E quem é todo, esse garoto? precisar, é só chamar. Quem é esse garoto? E foram atrás de mim. Aí foi lá e o patrão me chamou e falou, vem cá, rapaz, que negócio é esse? Você descarrega de manhã à tarde, à noite você vai, pega um caminhão. Eu falei, não, eu sou habilitado. Eu tenho habilitação de carteira D. Aí, não, mas não pode, eu assinei tua carteira, você é ajudante de caminhão. Você não pode pegar um caminhão e dirigir. Eu falei pra ele, chefe, eu quero é trabalhar. Eu faço o meu plantão de manhã, saiu dali, eu faço o que eu quiser da minha vida. Você fez mais do que esperava, vamos dizer assim. Ou seja, fazia. Fez o diferente. E aí eles olhavam e falaram assim, cara, esse garoto é diferente. Aí eles começaram a me observar e falaram assim, aí me chamaram. Nessa época, a Elaine já estava engravidando do Miguel, né? E a gente já estávamos visitando a igreja. Sim. E aí eles me fizeram proposta para mim poder fazer teste, né, para líder. E aí eu fiz um teste com eles lá, eles me botaram para poder fazer um teste lá na parte da tarde para líder. Acabou que saiu um cargo lá para supervisor. E eu direto fui eu era para ser líder, eu fui direto à supervisão da empresa, fui direto. Aí cheguei na supervisão e ali na supervisão eu comecei a caminhar com Cristo, as coisas acontecendo, né? Aí a vida financeira começa, né? Daquela mudança na vida financeira, começa já a receber melhor, né? A família já tá mais estruturada. Sim. E aí eu já, né, conhecendo um pouco mais da logística, agora eu saí da parte operacional, já estou já na parte, né, administrativa, conhecendo, ali eu fui crescendo. E nisso tudo eu percebi que o Senhor tinha me colocado, ali eu já percebi. Você vê, ali eu já percebi que... Já era um encaixe de já Deus. Era um encaixe. Eu falei assim, Deus não me botou. E eu comecei a me ver... Eu comecei a conversar. As pessoas me procuravam, né? Procuravam você No mesmo. trabalho. Os ajudantes me procuravam para vir conversar, para falar de Deus. Tinha meninos que, na época, ela tinha ido para baladinha, aí usou preservativo na época, e aí falou que tinha pegado uma doença, eu ali dando conselho, falando ali, e ali eu me peguei e falei assim, caramba, parece que Deus está me preparando para algo. Já era um Olha primeiro só, passo. eu não imaginava já, Eu não imaginava. Eu ficava assim, eu falei, cara, porque assim, aí eu me via dentro do auditório com um monte de gente sentada e eu ali Palestrando? E aí, ao mesmo tempo que eu via, eu falei assim, caraca, parece que Deus está me... Já é um preparo, Já né? é um preparo. Pra falar em eu público, percebia né? isso. Gente, a gente fala assim, poxa, eu tô sem gás em casa. Aí eu, caramba, sem gás em casa? Mas por que vem falar comigo? Então ali eu comecei a perceber que aquelas coisas que estavam acontecendo era Deus me preparando para algo, mas até então eu não sabia que ainda algo não tinha era. noção. Não né? tinha noção. Não tinha noção. Entendeu? Então a minha gestão, eu nunca tinha feito curso de logística. Era só mão de obra mesmo. Só trabalhei Experiência na operação e a experiência minha foi na prática. Na prática. Fui praticando ali as O coisas mercado de acontecendo. trabalho, ele aprova muito a prática profissional hoje em dia. Exatamente. É o que eu sempre falava para ele. Você tem potencial por conta da prática. Tu tem muitos anos em vários setores, em várias áreas. Verdade. E aí eu, né, comecei ali a crescer ali na empresa, né? Mas sendo que no período ali tanto da minha caminhada, porque eu fiquei mais ou menos, até então, quando eu fiz mais ou menos uns 4 anos na supervisor de logística, eu fui transferido para trabalhar no horário da tarde, lembra? Sim.
Fui trabalhar na parte da tarde. Quando eu fui trabalhar na parte da tarde, eu já era diácono da igreja. Certo. Nessa época, eu já era diácono da igreja. E ali eu comecei ali a não ir para o culto, porque eu tinha que largar 10 horas da noite e só podia ir aos domingos. Verdade. E isso foi me fazendo muito mal. E esse equilíbrio é um bom tema. Como é que equilibrar essa questão profissional e espiritual? Como é que funciona isso? Então, para mim, nesse período no meu diaconato, eu senti muita dificuldade. É. Eu comecei a me sentir frio. Porque às vezes trabalhar demais e não se alimentar no e espírito, assim, eu né? trabalhei na C&A, eu trabalhava com muitas mulheres, eu trabalhava com muita gente. Então, assim, o mundo ali era... E ali nem todo mundo é evangélico. Não é tem outras evangélico. Ainda mais religiões. naquela época, nossa. Entendeu? Então, assim, aí ali eu comecei a me sentir fraco porque eu só tinha um domingo. E eu estava acostumado a estar no culto de libertação. E eu sabia que eu estava no processo de libertação. Eu era diácono, mas estava no processo de libertação. processo, né? Eu tinha que me libertar, eu sabia da minha necessidade. Então isso começou a me incomodar. Eu comecei a perceber que o dinheiro Naquele não me comprava. momento não era o principal. Não era o suficiente, eu não estava feliz. Eu falava assim, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho aquela felicidade que eu tinha quando eu era ajudante de caminhão. Então, eu cheguei em casa e conversei com ela, decidido, de novo. Falei pra ela, Nani, hoje a gente tá bem, né, financeiramente. Não, estamos bem, graças a Deus, tal. Falei, então, mas assim, eu não tô feliz. E eu vou pedir para eles me mudar de horário, senão eu vou pedir para ir embora. É mesmo? Então, assim, Aí ela falou assim, tu é maluco. Eu falei, tu é vocês estavam doida. numa situação financeira Tava confortável, tudo bem, Confortável. tava mas tudo por uma bem. questão espiritual, Sim. de Eu me sentia já... fraqueza. Isso, eu me conheço, né? Eu me conheço. Eu sabia que eu estava E fraco, pastor, eu e não estava nessa bem. época, a senhora trabalhava ou não? Nessa Parou com as época, crianças? Já eu não. já não trabalhava, eu já Não tinha precisava parado. mais. Das crianças, no por caso. conta do Miguel. Do Miguel. É. Eu tava pequenininho nessa Isso. época ainda, né? Isso. Aí como foi? Aí saiu da C&A, como é que foi? Então, aí eu fui, né? O meu gerente chegou lá um belo dia, ele chegou lá de viagem de São Paulo, que ele era de São Paulo. E aí eu já tinha falado com ela que quando ele chegasse aqui eu ia conversar com ele e que dependendo da decisão dele, eu ia virar as costas e ir embora. É mesmo? Aí ela falou, tu vai fazer isso não? Eu falei, eu vou. Ou ele me troca de horário, Olha, ou então eu... uma decisão espiritual, A né? decisão espiritual. Naquele momento ali, eu queria realmente... Muitos Deus. podem não entender, né? Você está numa situação financeira E boa. muitos acham que podem fazer da mesma forma, mas não é assim, não. Não é assim, tem que ter, vou Tem te que falar. estar ligado. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. E eu era muito, tipo Deus assim, eu conhece ficava o muito, era muito coração. cheio de Não é Deus fácil, né? e Deus sabia por que eu Porque a queria gente pode sair. se confundir, né? É, É Deus, mas às é. vezes não é aquela Pode. questão, né? Pode. Aí o senhor saiu da C&A no caso. Aí não, aí eu fui, o meu gerente chegou lá, eu conversei com ele, aí eu falei com ele, falei, o senhor, eu preciso muito que o senhor me troque de horário, novamente. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque, poxa, eu tenho culto. Foi Na minha verdadeiro. igreja. Foi verdadeiro. Foi, eu Honesto. tenho Ele culto. foi com a cara e com a coragem. Eu tenho culto na igreja e eu sei de onde Deus me tirou, eu não quero voltar pra lá. Aí ele ficou me olhando assim, aí ele, cara, mas não tô entendendo, mas a igreja, ela te banca? Foi na igreja, não me banca. Falei, é Deus que me sustenta. Caramba. E da onde ele me tirou, eu não quero voltar. E aí eu preciso que o senhor mude meu horário, mas e se eu não mudar o seu horário? Eu falei, não, então o senhor pode me mandar embora. Caramba. Decidido. Aí eu falei pra ele. Decidido. Aí ele ficou olhando assim e falou, Porque a cara... pastora tava um Não, eu nervosismo. em casa apreensiva. Não, aí ele falou assim, hoje eu vou falar. ele falou, pô, tu é doido. Eu falei, não sou doido não, é porque eu sei de onde Deus me tirou, eu não quero voltar pra lá não. Nossa, que testemunho E forte. aí eu saí de lá e eu já falei pra ela, já falei. Espera que de repente daqui a pouco eu tô chegando em casa. Prepara aí que em qualquer momento chega a notícia. Aí ele me chamou de volta e me olhou e falou assim, rapaz, você tá tão decidido, né, com esse teu Deus aí, que realmente eu me convenci, eu vou falar com o Cristiano, qual o dia do teu culto? Então, os cultos da minha igreja é terça, sexta e domingo. Eu só preciso que o senhor me libere na terça e na sexta. Né, porque o domingo já é folga mesmo. Aí, não, então tá. Então, que hora que é o culto lá? Foi, então, o culto começa às 7 horas. 6h30 eu preciso ir embora. Ele, Caramba, tá bom. assim desse jeito, né, gata? Assim, caramba. Aí ele falou, não, então tá. Então, no dia do teu culto, você pede o Cristiano para ficar no teu lugar. E você vai pro seu culto, adorar o teu Deus. Que testemunho forte. Assim, Cara, na cara e coragem, Eu falando saí a dali, verdade. eu saí de lá, cara. Aquilo ali avivou mais a fé, né? Aí ali me deixou Ali- mais. Eu falei, Deus Nossa, fez. que testemunho forte, Deus né? fez. Porque às vezes a gente fica com medo de falar, aí quer contar uma história, mas... Ou às vezes a gente fica naquela, não, isso vai que me manda embora mesmo, como é que eu vou viver? Não, ele foi decidido. Cara, Eu sempre fui assim, né? Nessa, assim, de tomar essas decisões, né?
E, cara, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi uma chave, uma virada de Porque chave. ali foi uma virada de chave, ali as portas se abriram de uma tal forma depois mesmo? disso aí. É mesmo. E assim, depois disso, cara, demorou um mês, eu fui promovido a coordenador. da Coordenador? empresa. Olha só. Foi a coordenador da empresa. Pra eu quem achava que ia ser mandado embora. O meu pai recebeu uma indenização alta, aí ele dividiu com os filhos, né? Aí foi onde a gente comprou o nosso terreno em Cabo Frio. Então as coisas legal. assim se abriram assim de uma Uma forma, decisão uma decisão que você toma, espiritual de chegar a falar o que tem que ser falado. Deus já tinha preparado tudo, vamos Deus dizer assim. tinha. E uma Era só decisão ter- de abrir mão, De né? abrir Porque mão. naquele momento Renunciar. ele decidiu renunciar ao trabalho dele Eu porque tinha ele uma vida precisava financeira boa ou de- uma espiritual boa. Isso, Escolheu a espiritual, isso aí. e Deus encaixou o financeiro Encaixou. juntinho. Ou seja, Cara, a bênção testemunho dele forte. não, a bênção dele é É verdade, a gente que complica às a vezes, gente né? complica. É exatamente verdade. isso. Né? Aí vamos. E a Couto? Como é que surgiu a Couto nessa história? Então, aí eu fiquei na coordenação dessa empresa até agora, 2022. Né, 2022, viajando, né, porque aí eu comecei a fazer bastante processo de treinamento, né, porque a empresa ela trabalhava, ela tinha base em São Paulo, tinha base em Minas, base em Salvador, né, tinha base em vários locais. E tem um período que ela saiu do Rio de Janeiro. Sim. E a saída no Rio de Janeiro fez com que eu tivesse que ir para Salvador. É mesmo. É. O senhor já era pastor? Já tinha CPF? Já era pastor, já era pastor, nós já éramos pastor já. E aí eu tive que ir viajar, porque até então o nosso custo de vida era alto já, né? Eu já era coordenador e assim nós tínhamos um custo alto, então ali eu já tinha um certo temor. E aí eu falei, poxa, eu preciso ir porque... Já tinha uma trajetória, Já né? tinha uma trajetória, já estava consolidado, né? Não precisava, tipo assim, um exemplo, o nome já está feito, né? A Sim, pessoa já sim. conhece meu trabalho, então Se eu retroceder agora, como é que fica? Isso, aí a tua carne fala um pouco mais alto, né? Eu falo que a carne, Com por quê? Porque família o medo. constituída, né? Porque se Deus garantiu aqui, por que não vai garantir aqui? Então, nesse momento ali, eu já mudei um pouco o meu pensamento. Ali eu já estava meio temeroso, né? E eu falei para ela, Elaine, eu vou ter que ir para Salvador, né? Porque eu não tenho o que fazer, a empresa saiu, vamos orar para que Deus, né, traga algum trabalho para cá, para eu poder voltar por Rio e tal, mas vou ter que ir para Salvador. E aí eu fiquei praticamente de outubro até praticamente fevereiro, né? Ou maio, viajando para Salvador. E assim, eu ficava 20 dias lá e ficava 4 aqui. 25 lá, E a pastora 4, ficou 5 dias. na E coordenação ela da igreja. ficou Sim, tocando a igreja. Essa época foi difícil de Então, lidar. quanto à igreja, não estava difícil, porque os irmãos me ajudavam muito, É mesmo? muito. Estavam sempre do lado. Mas parece que o que pesou realmente foi o lado familiar. Parece que saltou alguma peça, né? Um Sim, encaixe. sim. Né? Que aí eu já era eu pra tudo. Eu me sentia sozinha. Sobrecarregada. A Lohane já era casada, então era eu e o Miguel. Então ali eu sentia a falta. Sim. Na igreja eu não sentia, até que estava tocando bem. Mas na família eu sentia a falta. Parece que aquilo não era uma decisão. Não era decisão de Deus parece já que aquilo estava ali. fazendo mal à Sim, família. sim. À família. Aí fala, e como é que foi essa questão? E aí foi quando ela chegou e conversou, né? Ela falou, Vitor, não tá dando, né? Você praticamente já tá morando. Você aqui você passeia, lá você mora. Certo. Tem uma igreja, tem a tua família, né? E aí eu, naquela, ainda fiquei um pouco resistente. Eu falei, tá, mas calma, vamos resolver e tal. Até que numa viagem que eu retornei, o Miguel passou mal. Miguel desmaiou no meu colo, na verdade. Desmaiou. É mesmo? Miguel Na teve... madrugada. Na madrugada teve a que febre ele ia forte. ter que retornar pra lá. O Miguel passou mal. E aí ele desmaiou no meu colo, eu tenho com ele debaixo do chuveiro, que estava com a febre muito alta. E ali eu já, né, eu tinha aquela responsabilidade, aquele compromisso com a empresa, e ao mesmo tempo eu falei, pô, é a minha família. Né, eu não quero deixar a empresa na mão, vou ter que largar. Então fiquei naquela dividido. Sim. E aí eu falei, pô, Hernani, eu preciso ir. Eu tentei cancelar de todas as formas, 3.000 e pouco tinha que pagar para cancelar voo. E aí eu fiquei, né, naquela e tal. E aí eu fui viajar. Miguel ficou bom e tal. Aí eu fui, mas quando eu fui, já fui muito mal. Saí daqui mal, cheguei lá mal demais, já começou a me dar crise, ansiedade, comecei a passar mal. E aí eu pensando em voltar, né, eu cheguei na empresa, aí eles falaram assim, Vitor, tu chegou agora, cheguei. Ele, pô, cara, parece que amanhã a gente vai retornar, porque a empresa vai fechar.
Eu falei, assim, já falei, graças a Deus. Falei, vou voltar, até amanhã eu vou voltar, e amanhã a gente vai voltar pro Rio de novo. Falei, eu falei, então é isso que Deus quer. E aí não tinha mais pra onde ir, de repente eu teria que ir pra São Paulo, pra Minas, aí eu falei, né, aí eu conversei com ela e falei assim, já que é isso mesmo, né, tô voltando, eu vou pedir pra eles me mandar embora. Aí pediu pra mandar embora. Aí falei, vai ser mó desse, tipo assim, fiz uma vez, agora tenho que fazer de novo. Outra vez, eu falei, mais uma prova de Deus. Sim. Né? Ele falou, porque vai apertar, vai se prepara. mas eu vou pedir pra me mandar. Porque não tinha embora. como, né? Não tinha como. Não tinha como, tinha igreja, né? Deus sabe, falei, Deus, você sabe, agora tem igreja, tem minha família. Não tem como eu ficar esse tempo todo fora de casa. Eu sei que o Senhor vai sustentar. Né? E seja o que Deus quiser, eu vou pedir as contas. E aí, quando eu fui nessa de pedir as contas, já tinha um outro emprego. Já tinha surgido outro emprego, já estava negociando. Aí já estava praticamente empregado, já de transição de sair de um para o outro. Certo. Né? Com essa de sair de um para o outro, quando eu recebi minha indenização, eu achei de fazer obra. Né, confiante que eu estava já empregado, eu peguei a indenização e fiz obra em casa e fizemos obra em Cabo Frio. Ao término dessas 2 obras que nós gastamos, a nossa indenização, eu não fiquei. É mesmo? Não fiquei 2 meses no trabalho. Jesus. Aí já não tinha mais auxílio. E o investido? Dinheiro investido. Que investiu, acabou. Isso aí. Jesus. Para não dizer que nós ficamos com 10 mil na conta. Jesus. 10 mil dava a nossa conta do agora, mês. esses 10 mil não vai... Então saiu do emprego que estava bem financeiramente, fez investimento e não deu certo. Não deu certo. Aí sobrou 10 mil. E o que aconteceu com isso? A 10 mil eu falei com ela, ou a gente ficar esperando o dinheiro acabar e morre afogado, a gente vai pra luta. Com esses 10 mil. Com esses 10 mil a gente vai fazer esse dinheiro multiplicar. Ela fazer o quê? Eu falei, vamos abrir uma lanchonete. Voltou pra cozinha de novo. Aí foi encarar, falei, porque eu nunca tive vergonha de trabalhar, né? Foi o que eu falei, vamos E a pra lanchonete, cima. como é que foi? Aí foi quando vamos caçar lugar e roda pra cá, roda pra lá e encontramos lá, né? Em Vila dos Teres. Aí montamos uma lanchonete não estava tão bem, e vamos vender comida, né? Mas assim, tudo isso, muitas das vezes, a gente não vendia, tá? Porque a gente tinha uma meta de venda diária. Certo. A gente a gente não tinha sucesso na venda, mas mesmo assim nós resolvemos ser fiel a Deus e os compromissos da igreja, independente. Então, dia de culto, eu não ficava aberta até mais tarde, eu fechava no horário normal todos os dias. Certo. Dia de culto, principalmente. Gabinete. Eu não abria sábado. Podia estar cheio, vendendo, fechava e ponto. Dia de culto vendendo era dia de culto. Vendendo ou não, horário de culto, não abria sábado, a atividade da igreja comparecia em todas. Então, assim, também não abrimos mão do nosso compromisso com a igreja por conta da dificuldade. Então, desde o primeiro momento, sempre a questão espiritual e financeira, sempre foi em primeiro lugar. Sempre à frente. Sempre à frente. Sempre à frente. Porque para uma questão onde estava muito ruim e a gente precisava vender, o pensamento seria o quê? Vamos abrir à noite. Sim. E a noite lá era o que realmente dava, porque era em frente ao UPA, no UPA ninguém vendia nada, não tinha nada, à noite venderia. Mas não vamos abrir à noite, vamos para a igreja. Então, assim, sempre foi a nossa decisão. Deus vai prover, Deus vai suprir, de alguma forma. Chorou muitas vezes, ela chorava praticamente. Muito. A gente não vendia. Muito. A gente, na verdade, a gente usava o cartão, a gente pagava o cartão para usar de novo. Para comprar de novo os produtos para Então foi um momento bem delicado de novo. Isso aí. Muito. Foi um período assim... Chorava todo dia. Todo dia. A gente não tinha hora para dormir, acordava de madrugada, porque tinha que ir comprar salgado cru para ainda botar para assar. Então, assim, além de ser cansativo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, a gente também estava esgotado. E a senhora falou de gabinete, é uma pergunta até para quem está em casa nos assistindo. Normalmente, quando um irmão, né, um irmão da igreja tem algum problema, ele procura os pastores, faz um gabinete, né? Sim. Para falar, pedir uma orientação, uma oração. E os pastores, quando passam um problema familiar desse, procura quem? Existe um gabinete para o pastor procurar? Mas eu é só Deus mesmo. Confesso a você que a gente tem amigos, obreiros, que viam essa necessidade. Né? E muitas Porque às vezes o pastor é de ferro, mas não é. Verdade, mas não. Não, e já teve pessoas que Deus tocou para pessoas marcar, eu quero conversar com vocês. Gente. Botou a gente sentado e quando a gente sentou, não, vocês que vão falar. E o equilíbrio emocional, exemplo, nessa época do restaurante. A situação não tá legal, chorando todo dia. Pastor, eu quero um gabinete. Não, normal. Normal. Normalzinho. Tinha que separar. Quebrar isso é difícil, não é fácil. Normal.
Caramba, às vezes te levava um problema, você já cheio de problema, levava um outro problema. É, exatamente. Cara, é difícil, Dessa é um fardo forma. pesado. A gente entregava na mão, pegava o nosso e falava assim, senhor, tá aqui. Deixa Agora eu aqui. preciso tratar dele. Preciso tratar desse. Difícil. E a gente Mas fazia Deus colocava isso. então irmãos para vocês poderem conversar também. Sim, né? sim. Desabafar, né? Sempre tocava em um obreiro e outro, eles vinham, casais, sentavam, falavam, hoje o gabinete é para vocês. Vocês que vão falar Fala hoje. tudo que vocês precisam. E aí, Chora, pode chorar. chorava, Chorava, desabafava. Isso aí. E os pastores assim, acham isso importante, ter esse contato, esse gabinete, falar, Muita expressar. Sim, é muito Muita importante. coisa. Porque ainda que nós somos pastores, nós somos seres humanos também. Né? A gente precisa entender que aqui são vidas. Né? E a gente também temos os nossos problemas, nossas dificuldades, temos nossos projetos, nossos sonhos. É porque muitos acham que pastores vivem da igreja, não é bem assim. Não. É bem assim. Na verdade, nós entendemos que nós somos contribuintes igual aos outros. Qualquer um outro. Eu Graças preciso a ser Deus. dizimista, fiel, Nunca recebemos um preciso real. ser contribuinte, eu preciso lutar, né, para poder ver a obra do Senhor ser erguida, porque tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Tudo que eu sou hoje vem dele. Então, assim, hoje, graças a Deus, né, a gente não tem, assim, aquele limite para fazer, não, para Deus. Tanto que a gente abriu mão de... Né, eu acredito que deve ser o próximo tópico, a questão do terreno. Né? A gente abriu mão da nossa casa. Vamos chegar lá, fica calmo, meus irmãos. Terreno é por último, fica calmo aí, não deixa de acompanhar. Então, pastor, e depois dessa questão do restaurante? A Couto veio, Então, como é que foi? Quando eu vi ela, assim, muito mal lá e realmente as coisas não andavam, não funcionavam de forma alguma, eu já tinha uma empresa aberta, desde 2013. Porque na época que eu já era coordenador, eu tinha uma intenção de abrir, né, um negócio, até porque eu tinha muitos contatos. Sendo que naquele momento não aconteceu. Certo. Mas a empresa estava aberta e ficou aberta esse tempo todo, né? Praticamente até 2022. A empresa estava aberta, mas não tinha rodagem, Não tinha né? rodagem, não tinha nada. Mas ficou estava lá. lá. Estava lá. Sim. Quando eu vi a dificuldade, eu lembrei, Deus me trouxe a memória, falou, eu tenho a empresa. E aí eu ligando para alguns contatos, amigos, e eu apresentava, né? E aí, como que tá o mercado e tal? Já estabelecido lá atrás, né? Lá atrás, que você já tinha. Tinha contatos, mas não tinha mais nada, só tinha contatos. Só tinha Os 10 mil que eu tinha investido Na lanchonete. na lanchonete. Não tinha nada, realmente. Nada. Só tinha contato. Então eu falei, cara, eu tenho, o que é a única coisa que eu tenho hoje? Porque eu lembro que eu falava, quando eu dava treinamento para os meus meninos, eu falava assim, gente, o conhecimento que você tem, isso ninguém te tira. O trabalho te manda embora. O dinheiro podem te roubar. Mas o conhecimento que você agrega durante o tempo que você está trabalhando, isso ninguém te tira. E isso pode te levar onde você quer chegar. É inegociável. Então eu sempre já tive isso na minha mente. Aí eu lembro, eu falei, não, poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho contato. Então comecei a entrar em contato ali com meus contatos que eu tinha, né, amigos. E ali eu comecei, tipo assim, todas as áreas da logística. Transporte, eu comecei, e aí, eu tenho a empresa, eu faço isso, eu faço, não sei o que e tal. Que não dizia e que aí, ele fizesse. Mas aí um amigo falou assim, Vitor, eu vou, né, trabalhar no supermercado aqui, vou fazer aqui um serviço e tal, e eu preciso de alguém pro transporte. Aí eu ia mesmo, cara, eu faço. Eu falei, caraca. E agora? Aí ele, tu faz mesmo, cara, tem certeza? Pensei que você só trabalhava com mão de obra. Eu falei, não, eu trabalho também com transporte. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, cara, eu acho que mês que vem eu vou começar. E aí eu vou te chamar. Eu falei, então tá bom, eu tô te aguardando. E aí eu fui mantendo contato, entrando em contato com outras pessoas e tal, e papo vai, papo vem. E eu falei pra ela assim, Lani, eu entrei em contato com uma amiga aí, parece que vai estar surgindo uma oportunidade aí. Aí ela olhou minha cara e começou a rir. E ela riu e eu falei assim, cara, tu não tem nada. Tem nada. Que isso, Tinha um carro, como assim, transporte? Como tu vai? E eu falei, Lani, vai acontecer. Ela, então tá, não sei o que e tal, desdenhou e tal, eu falei, amém. E aí eu tô trabalhando lá, tá fazendo lá La Move e tal, pra poder, ela ficava lá, eu ia dando era meu alguma jeito, coisinha, entrega, né, pra ajudar, vou dar meu jeito, eu não vou ficar... E a pastora ralando no restaurante. E a pastora no restaurante. Aí um belo dia, aí o amigo me convidou novamente pra ir pra São Paulo. Ele me ligou e falou, Vitor, quem deve ter lembrado, eu tô com uma operação em São Paulo.
né? Você não quer vir trabalhar comigo? Você trabalha de segunda a sexta, sabe, domingo você volta pro Rio. Aí eu fui falar com ela, porque as contas já estavam muito apertadas, a gente já estava, Estrangulando. Aí ela falou, então vai, porque tem que pagar as contas. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou viajar. Quando eu comecei a me preparar para viajar para São Paulo, esse colega, isso eu recebi esse contato na sexta para ir na segunda. Certo. Aí na sexta-feira, o rapaz lá do mercado me ligou e falou assim, Vitor, amanhã eu preciso... Lembra do transporte? Eu falei, lembro, então amanhã eu preciso de um carro aqui. Você consegue? No dia Uma seguinte. Fiorino? Gente! Aí eu falei, caraca, consigo. Aí quando desliguei, eu falei, caraca, E agora? Como é que eu amo essa Fiorino? como que eu faço? Preciso de uma Fiorino para poder iniciar o trabalho lá, não sei o que e tal. Aí tem um amigo que tinha uma Fiorino parada na porta da casa dele, com os pneus arriados lá, né, dando mato. Jesus! Aí eu falei, cara, e essa Fiorino? Ele, cara, a Fiorino tá aí, o pneu tá desse jeito e tal. Eu falei, não, cara, posso dar um jeito nela, que eu apareci um trabalho assim, assim, assim. Ele, cara, vai lá. Jesus! Aí eu peguei o cartão de crédito, né, fui no borracheiro, eu não tinha dinheiro, né, fiz tudo ali que precisava nos pneus. Então, isso o pastor está dizendo que a Couto começou com uma Fiorino com pneu arriado. Pneu arriado. Encostada no canto ali, uma só. Maçaneta, a gente abria a porta no barbante. Barbante. Ficava uma lá de fora assim, eu puxava ali. Cara, o engraçado é que quando eu cheguei, eu fui, cara, todo satisfeito. Só no meio do caminho, de sair daqui pra Caxias, eu parei nos 3 borracheiros, que o pneu foi furando daqui lá. E aí, cara, eu fui, falei, não, cara, é o porteiro da minha vida. E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá e tal, que eu parei, ele falou, e aí, Vitor, trouxe o carro? Foi, trouxe. Aí ele, então, vamos lá que eu vou tirar foto pra mandar pro meu diretor. Eu falei, pô, cara. Não tira essa foto, não. Tira a foto, não. Cara, ele foi lá e quando ele olhou o carro, ele, cadê o carro? Eu falei, aquele ali, ele, não, Vitor, peraí. Aí eu, pô, cara, me dá uma oportunidade aí, cara, vai dar tudo certo. Ele, não, cara, pelo amor de Deus, como que eu vou mandar essa foto pro diretor, Vitor? Olha esse carro. Eu falei, pô, cara, mês que vem eu vou mudar, vou trazer outro melhor. Pô, mas dessa oportunidade, eu perdi essa oportunidade, não. E ali e tal, aí ele, pô, mas e a foto? Como que eu faço? Eu falei, não, cara, aí era no estacionamento, tinha vários Fiorinos. Eu falei, cara, tinha foto daquela Fiorina ali. Manda pro cara. Aí ele, cara, tu vai fazer eu fazer besteira. Vitor, vai dar problema. Eu falei, não vai dar não, cara, confia em mim, vai dar tudo certo. Cara, e dali começou a nossa trajetória com a Couto Transporte. É mesmo? É. A gente começou com aquela Fiorina ali, foi praticamente um mês inteiro. E hoje a Couto tem quantos carros, vans? Como é que funciona a operação da Couto hoje? Então, a Couto hoje ela trabalha na rede, né, de mercados, né? Não vou falar aqui por ética, né? Falar o nome das empresas, mas assim... Mas quantas empresas mais ou menos? Hoje a gente trabalha entre motoristas, motoboys, né, funcionários, que a Couto hoje tem, trabalhando na parte de transporte, logística. Hoje nós podemos dizer que nós temos mais de 60 funcionários. 60 funcionários. Trabalhando conosco. Olha, então de uma Fiorino com pneu arriado... Hoje a gente tem... Hoje a gente tem os 4 clientes, né, que nós trabalhamos para eles. São empresas grandes, né? Empresas grandes, Sim. Consolidadas. E que hoje a gente, graças a Deus, nós estamos... Mais uma vez, Deus lutando. E a pastora, quando entrou nesse circuito da Couto? Hoje a nossa pastora, para quem não sabe, é a nossa gestora financeira da Couto Transporte. Quando que a pastora entrou nesse circuito? Foi em 2023, né? 2023. Eu tava desempregada, dentro de casa, né? E aí o fluxo começou a aumentar. Ele falou, eu preciso de alguém para me ajudar. É tu que tá dentro de casa. E aí eu peguei. Eu comecei a fazer, na verdade, para ajudar a ele. Eu ficava com uma pena. Uma questão de ajuda mesmo, sim, né? Que eu olhava e comecei a pegar para ajudar. Quando eu vi, eu já tava fazendo. Então, assim, começou assim. Nossa, começou legal. dessa forma. Então, assim, a gente veio falando de família desde o começo. Então, a gente tem uma família... que congrega junto, trabalha junto, né? Então a gente pode falar para o nosso público que a família é uma base familiar muito forte. Sim, né? sim. Acho que a base de um sucesso hoje é uma família bem estruturada, né? Sim. Verdade. Bom, precisamos falar da CEPED, né? O pessoal já está nos procurando. Peço que o nosso produtor coloque as fotos do primeiro templo. Para os irmãos que não sabem, a CEPED começou na laje da Casa dos Pastores, não foi isso? Que o nosso produtor coloca essas imagens. Como é que foi essa questão? Conte pra gente. Começou nessa questão enquanto a gente visitava a igreja, não se encaixava em nenhuma.
Então, só íamos visitar a igreja dia de domingo. Certo. E não se encaixava em nenhuma. E eu sempre pensava assim, meu Deus, o Vitor tá ficando frouxo demais, livre demais. Tá perdendo aquele fogo. Daqui a pouco ele não vai querer ir nem no dia de domingo, vai achar que ir uma vez no mês tá bom. E eu falei, Vitor, vamos fazer um culto aqui no terraço. Então a CEPED começou com uma ideia da pastora de prestar uma Tá no ponto. consagração aqui no terraço da gente. Pode da colocar nossa as casa. imagens. E aí ele, Elaine, pra que vai fazer isso? Eu, não, Vitor. Então o pastor não vamos fazer, queria. Não. Vamos fazer. Tá vendo aí, igreja? Vitor. Ó, presta atenção, hein? Vamos fazer, a gente faz uma consagração aqui, a gente prega. O Miguel tinha uma bateria. Ó, O terraço. Quem tá acompanhando, ó, e essa foi a CEPED, o começo da o CEPED. terraço. A gente tinha uma bateria só, porque o Miguel tinha ganho de aniversário do Dia das Crianças. Aí o Miguel Olha. toca a bateria, eu vou arrumar uma caixa de som emprestada, um microfone emprestado. Vamos fazer. Ele, tá bom, faz. Aí fizemos um. No primeiro já encheu. Já encheu no primeiro. Já encheu. Quantas pessoas mais ou menos assim? Essa foi a primeira? O quê? Umas 30 pessoas, mais ou Umas menos? 20 20 pessoas, 30. Aí passou uma semana, eu vi, vamos fazer Vai de outra novo. consagração. Vamos fazer mais um culto aqui no terraço. E assim começou a CEPED. A gente não tinha recurso nenhum, né? Financeiramente a gente não estava bem, então a gente não tinha recurso. Então a gente não tinha nada, não tinha microfone, não tinha nada. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer agora para o recurso, né? Algumas coisinhas que vá precisar e tal. Que aí vai chegar no passo que a gente precisou alugar uma lojinha e tudo. Foi aonde iniciou o Bazar CEPED. Vamos falar sobre Agora, isso. na verdade, a gente tá fazendo essas consagrações e como nós tínhamos comprado um terreno e nós já tínhamos construído uma casa em Cabo Frio, eu estava muito focado em passear, porque eu nunca tive, na minha infância, eu nunca tive essa oportunidade. Nunca tinha ido em Cabo Frio. Eu fui depois de velho mesmo. Sim. Nunca tive essa oportunidade. Então, estava muito deslumbrado, né, com tudo aquilo que eu estava podendo ter naquele momento. Então, a questão de eu ter saído da igreja naquele momento também me deu aquela sensação de liberdade, de poder. Agora eu posso, né? Eu já não tenho mais compromisso. E aí eu não queria realmente pegar a responsabilidade, porque eu queria curtir aquilo que eu estava construindo. Porque, na verdade, não é muito bom, ou talvez não é muito... Como é que eu posso dizer? Comum, assim... Você tem que estar na igreja, tem que estar na obra, mas você não pode deixar o lado família de lado, né? Você de viajar com a sua família, se distrair, né? Isso tem que ter esse equilíbrio também. Exatamente. Mas sendo que lá, quando a gente... Isso a gente vem amadurecendo, tá? Porque quando nós iniciamos, né, na Assembleia, nós sempre aprendemos que prioridade. Você está no culto, domingo você não falta culto, né, para ir aniversário, você não falta culto para isso, aquilo. Então nós já tínhamos isso na nossa veia. A gente não... Né? Eu vim ter essa liberdade de escolha, de poder, né, aproveitar, né, um domingo depois que eu tive aquele momento ali que a gente saiu, né, e ali eu tive aquele momento que eu falei assim, eu relaxei, eu tô tranquilo, agora eu tenho liberdade. Às vezes, quando a gente não tem esse equilíbrio, né, de família e igreja, de lado espiritual, quando você tem aquela liberdade, você acaba querendo curtir o que não pôde curtir. Exatamente. Por isso que é bom ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio, exatamente. E aí a gente foi passar um carnaval em Cabo Frio. Nós estávamos fazendo já essas consagrações. Lá, a gente ficamos lá, na terça-feira de carnaval nós retornamos. Nós retornamos. Como nós retornamos, o vizinho que ficava lá no muro, né, o nosso amigo Toninho, ele ficava observando os cultos lá da laje. E aí eu falei assim, será que tá incomodando? E não, eu sempre perguntava, tá incomodando? Não, tá incomodando, não, tá tudo bem. Aí, quando a gente voltou na terça-feira, ele falou, Vitor, quero falar contigo. Eu falei, ele deve reclamar, Elaine. E aí eu subi, a gente ia comprar peixe, né, pra almoçar. E aí eu dei a volta e fui lá no portão dele e falei, pra falar com ele. Falei, quer falar comigo? Ele, não, vamos ali. Aí me chamou pra ir lá no salão de festa dele. Onde foi o segundo templo, né? Exatamente. Sim. E aí, quando a gente foi nesse salão de festa, ele começou a mostrar. Lá morava, na época, a cunhada dele. Sendo que a cunhada dele
2 dias antes, saiu e deixou, né? Lá a casa e tal. E aí ele falou que tava vazio. Aí a gente foi lá, ele mostrou e tal, falou, poxa, a minha cunhada saiu e tal, a casa tá vazia. E eu tô muito incomodado porque Deus falou comigo. Olha. E aí o Toninho, ele era católico, o Toninho, né? Aí foi engraçado aquela forma que ele falou. Deus falou comigo, mas falou com muita convicção. Deus falou comigo que, assim, tá vendo isso aqui? Aqui vai ser a igreja de vocês. Olha. Aí eu olhei, Então, eu ri. assim, caiu na sua mão. Você nem perguntou nada, não procurou. Não, quando eu eu não queria nem segurar. Não queria? Não. Quando ele falou, eu comecei a rir. Aí eu achei graça. Ele, não, aqui vai ser tua igreja e tal. Aí eu fiquei olhando e ele, não, vai ser isso aqui, o salão, essa casa, a gente junta tudo, isso aqui vai ser... Gente. Aí eu falei, cara, eu fiquei olhando assim, ele falou, cara, vou orar, vou ver. Ele, não, cara, Deus falou. Deus falou comigo, cara, Deus, já falei, se ele não ficar... Já jogou a resposta na tua mão ainda. Jogou, falou, tô vendo o letreiro da tua igreja ali, eu tô vendo, ele começou a falar, eu comecei a olhar. E Deus usa qualquer pessoa. Usa qualquer pessoa. A gente aprende isso, né? Aí mesmo assim eu resisti, que eu não queria mesmo. Aí eu falei com ele, cara, foi o seguinte, eu vou orar pra poder, né? Ele, mas vai orar quanto? Mas você vai me dar essa resposta a quanto? Eu falei, então, cara, eu vou orar. Quando Deus falar. Ele, não é assim, não. Se você não me der a resposta até sexta-feira e tal. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos posso acabar fazer com uma perguntinha antes, para estar no segundo tempo? E quanto tempo essa pede ficou na laje de vocês? Tem uma data, assim, um ano, 2 anos? Não. Foi rápido 3 isso? meses. 3 meses. Foi muito rápido. Foi muito isso também rápido. assustou a gente. É a mesmo? velocidade Do nada, assim. que as coisas aconteceram. Mas a gente não tinha membro. A gente tinha visitante. As pessoas visitavam a laje. E como é que era? Assim, eu particularmente, domingo, um abraço, um beijo para minha esposa Anne, para meus filhos que estão me acompanhando. Domingo eu gosto de fazer impossível nada, né? Não dá, porque com o filho pequeno não tem como. Como é que era domingo assim, você abrir a sua casa para visitantes, receber pessoas que às vezes não conhecia? A gente tinha certa preocupação com isso. E lá a gente fazia aos sábados. É sábado isso? Sim, a gente fazia aos sábados. Fizemos um domingo à tarde. Só, mas geralmente era sábado. E a gente tinha essa preocupação de incomodar, né, os vizinhos, até porque a gente também, morava, né, de avenida, nossa casa era a última. Então a gente tinha era essa tudo preocupação de incomodar. E o bazar mas começou lá, não foi? Começou lá. Eu comecei a ganhar roupa, a vizinha perguntou, tem mais roupa para doar, você quer? Então, tudo começou com um projeto do Tuninho. Certo. Porque quando ele falou, né, e a Elane que começou, né, na verdade, a me estimular, falou, Vitor, nós tínhamos recebido uma promessa há 3 anos atrás, lá em Cabo Frio mesmo. Lá em Cabo Frio a gente mora, a nossa casa tem um monte lá muito próximo. E as mulheres de Deus que desceram do monte foram lá e revelaram isso há 3 anos atrás, tudo que aconteceu. Já há 3 anos revelado. Já tinha uma revelação. Nossa. Já, né? E aí ela vem me trazendo isso de novo à tona na mente, e eu falei assim, caramba, realmente faz sentido. Né, faz sentido, e aí foi aonde a gente começamos a conversar, conversei com alguns amigos, e falei assim, Vitor, é de Deus. Né? Deus tem um projeto, Deus tem uma obra. E aí eu falei, mas a gente não tem recurso para aluguel. Aí eu falei, para mim encerrar o assunto com ele, no momento do aluguel, que ele estava insistindo, que eu falei que eu tinha casa e não precisava, eu falei para ele, tá, cara, quanto que você quer no aluguel desse espaço? Queria falar, ali eu achava que mais ou menos eram uns R$3.000, R$1.500. Certo. Então eu falei, vai falar, eu vou falar que eu não tenho, e morreu o assunto. Aí ele olhou e falou assim, cara, como você pode pagar? Não, ele nem deu preço, então. Ele nem deu preço. Aí eu falei, cara, tá dificultando. Aí eu, cara, mas quanto tá? O imóvel é seu, fala quanto que é aí. Eu tava doido pra ele falar lá, eu falei assim, cara, então, não dá pra mim não, valeu. Não quero como. Porque realmente eu não queria, certo. Entendeu? Aí ele, não, cara, vê quanto pode pagar. Aí eu, não, cara, aí ele, todos cheio de jeito, será que R$700 fica muito caro? E o imposto eu assumo. Eu falei, não é possível. Não, 700 limpo, o imposto ele assume. 700 por mês, mas eu falei, não é possível. Eu falei, esse cara, não é possível. Eu falei, aí saí meio desorientado com aquilo. E ela falou, Vitor, Deus aí e tal. Aí, eu falei, Toninho, eu vou lá embaixo comprar um peixe rapidinho. E aí depois eu volto pra conversar. Ele, você não... eu quero a resposta. Eu, amém, irmão, deixa eu ir ali. Aí fui lá embaixo com ela falando, e ali as coisas ali acontecendo, o coração foi aquecendo ali, eu entendendo que Deus...
Ele tá nesse projeto, aí retornamos. Quando eu retornei, já retornei e falei, não, vou ficar. Ele saiu quebrando já lá, porque tinha uma divisória, saiu quebrando, abriu. O produtor, coloca pra gente, pro nosso público, a foto do templo 2, que é esse templo que está sendo falado. E vamos lá. Então, o pastor aceitou a proposta. Aceitei a proposta. E aí eu falei pra ela, ó, eu trabalho, a gente vai ter que pegar a nossa quinzena e pagar o aluguel da igreja. Porque até então a gente não tinha membro. Não tinha nada. Não tinha membro nenhum ainda. Não tinha membro. No dia que a gente pegou o espaço, doaram um freezer, doaram um fogão. Já chegou doação assim. Pegou, aí falaram assim, ó, tá aqui, ó. Eu acredito que esse freezer e esse fogão vocês podem fazer quentinha para pagar o espaço. Então, pro pessoal entender, chegou um espaço para vocês que vocês não procuraram. Sim. O preço do aluguel também indiscutível. Não discutível. Quanto você pode pagar, o imposto ainda é meu. Ainda chegou um freezer, um fogão, para já começar. E pessoas para fazer a comida para poder ajudar. Ainda teve mão de obra. Mão de obra para ajudar. Tremendo, né? Então, assim, eu vou falar pra você que eu não fiz força nenhuma. Nenhuma. Deus, as coisas vão se casando. Deus vai falar assim, cara, não preciso de você pra nada. O projeto é como se fosse de Deus. Ele só me botou. Pode colocar pra gente. Ele só me pegou e empurrou assim, ó, vai, cara, o projeto eu faço. Eu olhei, eu envio as pessoas, eu envio o recurso, eu envio tudo, você só vai. E como é que foi esse crescimento da CEPED nesse olha lá, para os nossos irmãos acompanharem essa evolução desse tempo? Como é que foi a questão de membros, a chegada de membros novos, a evolução da CEPED? Como é que foi esse trabalho? Então, quando a gente iniciou o primeiro culto, ali já começou a chegar pessoas. Rápido. Por quê? Tinha muita gente na localidade que tipo assim, ali não tinha igreja, né? Onde a gente mora. Então, pessoas que estavam afastadas, paradas por muito tempo, começaram novamente a retornar às atividades, né? De estar cultuando, de estar buscando a Deus. E ali nós fomos ali conquistando pessoas que estavam sem igreja, né? Então, assim, foi chegando muita gente para Parece que foi chegando cooperar. Pessoas, ovelhas perdidas, e foram se encaixando. Exatamente, se encaixando. Aí o Senhor enviou também pessoas abençoadas para poder nos ajudar, né, a alavancar, né, a obra de Deus. Olha, essa foto já é quase na mudança, né? Exatamente. Olha a estrutura como era e como ficou. Foi ficando. Vocês lembram, vocês têm noção dessa evolução, cara, do que é? Não, assim, foi meteórica. Assim, é difícil até de acompanhar. A quantidade de membros agora que aparece. Muita gente. Foi de passeio. Ainda é a mais antiga essa daí. Nossa. Aí, nesse segundo tempo, a CEPED evoluiu bastante, então. Né? Muita coisa. De membro, de muita coisa. Meteórico. Assim, foi algo... Né? Foi algo que Deus fez, foi surreal. A gente não precisou fazer nada. Deus fez tudo. É mesmo? Deus fez tudo. Bom, chegou o assunto que o nosso público quer ouvir, né? A compra do terreno. Como é que foi essa questão? A CEPED estava nesse templo, mas era alugado, né? Não era próprio, né? Como é que foi essa mudança para um terreno próprio? Vocês também estavam procurando? Chegou para vocês a oportunidade? Como é que foi isso? Então, na verdade, a igreja ela cresce e a gente vai vendo que a gente precisa de estrutura. E o espaço sendo alugado, a gente tinha um pouco de dificuldade para mexer, para poder fazer a obra, até porque o espaço não é nosso. Então, a gente começou a entender, né, desde já que a gente precisava acompanhar essa evolução. E como eu falei, eu sempre fui assim muito... Eu não consigo ver barreira quando a gente quer fazer, né? Eu não consigo ver impedimentos, dificuldades. E a gente começou a procurar realmente sem dinheiro. Não tinha dinheiro. Não. A conta não tinha. Não ter dinheiro. A gente quer. Quer e vai. Deus vai fazer. Então, assim, a gente começou a procurar alguns terrenos que a gente insistiu, que achava que era e não foi. E uma coisa que nós colocamos no nosso coração, eu falei, nós se mudamos, né, para Nova Iguaçu, mas nós fomos lá de aluguel. E é algo que a gente colocou no nosso coração, a gente só vai comprar a nossa casa, né, quando a gente... Né? A igreja já tiver quando a gente comprar então, o terreno da igreja. A gente teve de novo uma questão ali espiritual, uma questão familiar, e mais uma vez o espiritual veio assim. Por quê? Porque é isso, a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha crédito.
Certo. Então a gente entendeu que o crédito que a gente tinha, a gente não podia queimar cartucho, a gente precisava Já tinha uma Deixar oportunidade. preparado para Deixar qualquer preparado momento, pra qualquer quando momento que a Deus ia igreja fazer. precisasse. Entendi. entendeu? Então foi o que aconteceu, né? A gente abriu mão pra gente e porque a gente sabe que assim, Deus quando preparar o nosso também vai ser algo Em nome de Jesus. extraordinário. Até porque uma coisa que o Não é pastor barganha fala, não, tá? até porque o pastor fala muito que o céu não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso porque onde nós chegamos hoje, né? Não tô não chegando, não somos nada. Nada. Mas assim, a gente, graças a Deus, a gente tem tudo. Só de provar o favor de Deus todo Isso aí. dia, né? Isso aí. É Somos surreal. somos gratos a Deus. Aí como é que foi essa compra? Como é que foi? Encontrou esse terreno? Como é que foi Então, isso? a gente A gente nó- foi comprar salgadinho para algum projeto da luta, do jiu-jitsu, Isso. lá no Rodo. Mas Falaremos até então a sobre gente isso. queria um terreno lá em cima. Não, a gente queria lá em cima, a gente procurou. E nada. Tinha terreno Tinha vendendo, mas 450 era mil. muito caro. Muito caro. Tinha Aí queria negociar, negociação. a gente queria parcelar, mas o rapaz À foi vista. resistente. Ainda assim, a gente queria 450 É, a gente mil, queria não assim tinha, mesmo. mas a gente É, queria. Então a gente pode dizer que ali não era aquele, não era aquele não lugar. era aquele Exatamente. lugar. Deus estava preparando o lugar ainda, né? Exatamente. Aí exatamente. encontrou esse terreno. Como é que foi isso? Então, na verdade, eu tava andando com o diácono Tiago. E aí ele falou assim, pastor, você já viu esse terreno? Aí tava aquele murão, né, Certo. lá da igreja. Aí eu falei, Tiago, nunca reparei isso aí, não. Ele tem os entulhos, ele falou assim, aí ele foi, né, pegou, vai até Caleb, né, ele subiu, olhou, falou, pastor, Grandão. vem ver. Aí eu, Tiago, vem ver, é muito grande. Você quer? Aí eu falei, Tiago, eu não conhecia. Aí eu fui subir, tava assim, muito mato, muito entulho. Questão árvore. de abandonada mesmo, Abandonado. né? Muito tempo. Aí quando eu olhei, eu falei, caramba, realmente, cara, é muito grande. Aí eu falei assim, pô, centro de São João. Eu falei, isso deve ser o olho da cara. Certo. Não tem como, pô, impossível. Aí dei uma volta pra ir lá no El Paladar. Aí tinha um telefone no portão. Aí eu peguei aquele telefone ali, um belo sábado. Que muitas Aí das vezes o telefone já tá até velho, Já tudo, velho, não tá ali há atende, muito né? tempo. eu liguei por ligar, tipo assim, curiosidade. Aí liguei. Aí quando eu liguei, aí o senhor me atendeu. Aí eu falei, não, eu peguei esse contato aqui, eu queria saber né, vocês estão vendendo? Nós estamos vendendo. Qual o valor desse terreno? Já esperando de falar assim, uns 700, 800 mil. Aí ele, então, esse terreno já foi 700, esse terreno já foi 600, já foi 900. Hoje, se chegar com 300, a gente vende. Aí eu, caraca, 300. Aí eu falei, opa. Falei, eu vou lá. Aí liguei, né, pro rapaz, aí conversamos e tal. Aí ele veio abrir pra gente ver na segunda-feira. Fomos lá com os obreiros. Quando a gente entrou no terreno, Deus já bradou lá. Sério? Deus já bradou lá com a missionária, lá com o diácono. Lá todo mundo começou já a chorar. Foi É um mesmo, mistério já sentiu tremendo. aquele, olha, esse aqui. É aqui. Aí pronto, é aqui. A gente não tinha nem dinheiro. Diferente dele. Mas é nosso. Como vai ser? Não sei. Como vai ser, não sei, mas vamos atrás. Aí começamos, né? Aí se tentamos acordou negociar, com o rapaz, se acordamos. Aí eles falaram, né, que a antiga dona, o sonho dela era que ali fosse uma igreja. Era um desejo ainda dos desejo. donos. É, desejo dos donos. Olha que legal. E aí tudo assim começou a se desenhar para que a negociação acontecesse. E aí foi a parte da negociação. Aí foi luta ali, né? Orando e tentando Muita chegar, batalha, muita muito ritual, batalha, muita oração. muita oração E pra aconteceu gente, a compra. pra acontecer a compra. Bom, o nosso produtor, coloque pra gente a foto do nosso atual templo, para nossos acompanhantes dar uma olhada. E não esqueça, tá? De curtir a nossa live, se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo, tá? Ativar notificações, nos ajude nesse projeto. Aí vamos continuar, pastor. Aconteceu o terreno, começou as obras. E os projetos futuros nesse terreno? O que a CEPED almeja? Hoje a gente, né, graças a Deus, nós temos lá pessoas capacitadas, né, da obra lá para poder a gente fazer o desenho, né? Hoje a nossa visão é fazer uma estrutura realmente de igreja
de igreja de porte médio para grande, né? Nossa intenção hoje é fazer um templo para 800 pessoas, 1.000 pessoas, né? Porque a gente vai fazer estacionamento embaixo, vamos fazer o templo em cima nós vamos fazer salas. Então vamos dizer que hoje a estrutura é uma estrutura, para quem está acompanhando, essa nosso atual templo, pode passar as fotos. Flutuando, isso aí. E isso estava tudo abandonado, né? Seja, Tudo tudo abandonado. Lá a gente fez a reforma, fizemos a reforma para poder entrar e cultuar, para a gente sair do aluguel, né? Entendi. Mas assim, o projeto é grande, é grandioso, né? Hoje é um escape, né, que Deus deu para a gente cultuar. E você está falando de trabalho com 800 membros. Desde quando desceu, né? Já entrou membros novos, tem visto aquela mudança de novas pessoas chegando? Isso, tem muita gente, né? Graças a Deus está tendo batismo. Em março vai ter, né? Dia 29 nós vamos ter novamente batismo. Então a confirmação da obra, né, que a obra está evoluindo e crescendo, é casamento, conversão e batismo. Então você vê que as pessoas estão se convertendo e a palavra do Senhor ela está sendo. Nós também temos fotos para batismo. Nosso produtor pode colocar também aí, já que nós estamos dividindo em tempos. Então com isso a gente vê, né, que eu acho que a função da igreja é essa, é exercer os mandamentos, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja está exercendo, graças a Deus, né, muito bem, porque nós temos visto, né, transformação em pessoas morrendo para o mundo, né, e ressuscitando para Deus. Certo. Nosso produtor vai colocar o batismo. Esse já foi batismo, já ocorreu já no Templo Novo, né? Foi, é o isso, último, foi né? O último, Isso. E te faço uma pergunta. Eu creio que nada disso foi planejado, né? Acho que Deus encaixando todas as peças. Deus sabe, foi Deus. Tudo foi Deus. A gente, desde a questão da laje até esse Templo Novo, portas se abrindo. Porque, assim, a gente não tem, nós não temos interesse, né, financeiro, né, com o reino. Nosso interesse é com almas. Acho que o maior patrimônio que nós entendemos, né, do Evangelho são vidas, são almas. Então, assim, a gente hoje luta, né, pelas famílias, pelas vidas, né, nós lutamos pelos jovens, pela transformação, pela mudança, né, das pessoas. Então, assim, a gente tem um bem maior, né? Hoje eu falo que, assim, eu não gosto de... Eu não me encaixo com venda. Certo. Mas eu, graças a Deus, eu hoje entendo, né? Eu faço por amor, né? Porque, na verdade, a gente faz propaganda, né, de Cristo, que nós vendemos Ele. Vendemos porque nós sabemos o que Ele fez na nossa vida. Então, assim, eu não tenho hoje medo. É um produto que eu não tenho medo de oferecer. Sim. Tá? É um produto que hoje eu posso fechar o olho e falar, Ele faz. Ele é bom para você. Hoje eu tenho certeza uma testemunha viva, né, que faz. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é o único produto que hoje eu tenho o prazer de pegar e falar dele com propriedade, porque eu sei que ele é capaz de fazer. Então, a gente pode dizer que aquele casal se conheceu jovem, teve um filho muito jovem, uma filha, perdão. É uma testemunha viva da transformação. Da conversão, do batismo, do poder de crescimento, de construir uma igreja, de dar laje e sair para um aluguel. E Deus foi lapidando a gente dentro disso tudo. Dentro disso tudo. Ou seja, não espera ficar... Não é coisa fácil. Não espera ser lapidado, ficar pronto para fazer, não. Nós fomos... Fácil, né? Exatamente. No meio a gente brigava. A gente... Ou seja, mas... Dentro disso tudo, o Senhor trabalhando no nosso casamento e a gente cuidando do casamento de outras pessoas. O nosso tempo está se encerrando, mas tem um assunto que eu queria falar sobre missões. Pode botar o nosso produtor a fazer de missões? Tem um que eu queria compartilhar com o público, que são as viagens, né, missionárias. E uma famosa de Ju-Paraná. Sim. Que o nosso público conhecesse esse trabalho. Onde saiu essa ideia de Ju-Paraná? Acho que vai ficar em Vassouras, não é isso? Eu não estou errado. Depois de Vassouras. Onde foi isso? E essa ideia de até lá levar mantimentos, a palavra? Como é que foi essa situação? Então, foi algo que a gente entendemos, né? Porque quando a gente... Né, nós entendemos que era um chamado de Deus a abrir, né, um ministério, a gente entendeu que a gente precisava cumprir os mandamentos.
E um desses mandamentos era obra social, obra missionária. Acho que isso aí, até porque em Mateus fala, né, que o Senhor, ele teve sede, não deste de beber, teve fome, não deste de comer, né, ele teve nu e não vestis. Então, assim, por ali a gente vê que nós não fazemos, toda vez que a gente não faz por um dos seus pequeninos, nós não estamos fazendo para Cristo. Então, nós entendemos que nós precisamos trabalhar, né, na obra de Deus. E a igreja precisa crescer assim, né, trabalhando, né, fazendo obra social, cuidando, porque quando você faz isso, você não está somente fazendo bem, você está fazendo bem para você mesmo. Não é somente para quem está recebendo, é para você, porque o seu coração se transborda. É ali que você desenvolve o amor pelo próximo. Não adianta a gente levantar uma igreja e não ter a obra. Ficar não ter a quatro obra. paredes e Então, não quando a gente foi para sentir Ju, a Paraná, dor do outro. a gente saiu de carro Sem e destino. falamos assim, sem destino, vamos sair. Não, assim, Sem Foi, destino, sem vamos sem destino, não procurar. teve algo pensado de Nós vamos procurar porque um lugar que as Paraná pessoas não é precisem. perto, né? Não. E a realidade é muito diferente Saiu lá. eu, Muito. a pastora, a missionária Tânia e diaconisa Jéssica. Foi. Saímos de cá e fomos. E daqui pra Vassouras. E E é muito diferente. aí eu falo pra você, como que você chegou? Não sei, cara. Pergunta, como é que você chegou? Sei. Caramba. Vão perguntando. Eu achei que era algo programado, Não. conheci alguém, mas não, só Não, foi. saímos. Porque nós entendemos que aqui na Matriz, segunda-feira tem uma Serve instituição, quentinha, terça-feira tem outra instituição, quarta-feira, Mas lá quinta-feira. não tem Lá ninguém. não tem Não, a gente ninguém, lá precisava não de tem alguém que nada. ame. Lá não tem padaria. Lá, qual é a tua vontade? O que você tem vontade de comer? Que tem muito tempo que você não come. A pessoa fala assim, um pouco mortadela e Coca-Cola. Simples assim. Simples assim. Entendeu? Algo Então, que lugar às não vezes, tem. Lá não tem se a rede gente de comer aqui, a gente não supermercado. se incomoda. Eu tô comendo Aqui é só corriqueiro isso. pra gente. Lá é o... Gente, que Entendeu? testemunho. Lá pessoas morando dentro de um curral de cavalo. Sem Curral de porta, sem janela. Gente, entendeu? não tinha eletricidade Não tem na eletricidade no época. escuro. Né? Dentro do curral, mato, cobras, pessoas, né? Com Cobra. Pessoas Cobra. cegas morando lá dentro. E ali você, né? Acho que ele abre um olhar diferente. Um olhar né? diferente. Porque às vezes a Ali gente é um critica- impacto. É um impacto que a igreja leva. Entendeu? Fala, nossa, pô, eu tô lá, eu tô reclamando, olha só. Então, assim, isso foi muito... Isso ajudou a igreja a se desenvolver, a amadurecer. Nossa, E legal. a desenvolver o amor, né? Então é uma viagem que amor. vocês recomendam para Sim, muita todo mundo. coisa. Com certeza. Você abre olhares, né? Com certeza. E no bazar, nosso querido bazar da O CEPEG? bazar, o bazar é uma benção. O bazar muitas das vezes foi recurso para viagem. do bazar missionária. mesmo foi recurso. Sim, muitas vezes. Então o bazar ele começou quando a CEPED não tinha nem forma ainda, né? Porque foi uma maneira que eu entendi de arrecadar recursos para ajudar na igreja. E ele está até aí aos dias de hoje. É uma bênção. Assim, eu digo que é uma fonte muito importante para a nossa igreja. As pessoas abençoam de verdade, tanto doando quanto comprando. Então, o bazar, ele é bênção para a CEPEG. E assim, aproxima pessoas Sim, também, da muito, comunidade, a vizinhança. As pessoas vão no bazar comprar e ali elas também Já recebem uma choram. palavra, um Elas carinho. desabafam ali também. Então, Como assim, se fosse um espaço já para aquele primeiro contato com Jesus Cristo, né? Sim. Nossa, que legal. Bom, estamos terminando a nossa entrevista. Foi muito bom. Espero que você de casa tenha gostado. Como eu disse no começo, tudo é feito com muito amor e carinho para vocês. Vou deixar nossos pastores realizarem uma palavra final, falar com o nosso público. Fique à vontade. A gente quer agradecer, né? A gente sabe que não é fácil iniciar um trabalho desse, mas para a glória de Deus ele iniciou. No início a gente via muita dificuldade, mas graças a Deus, Deus usou o irmão Jeremias, né? Para estar ali de frente, cuidando, tratando disso, e aconteceu. Então, esse Deus, ele é maravilhoso, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que dele opera em nós. Então, que a gente venha estar sempre com o coração aberto, vem mais novidade por aí, aguarde o próximo, será anunciado, né, Pastor Vitor? Verdade. E queremos agradecer, né, você que esteve conosco esse período, né, essas horinhas. Aí eu creio que foi de muito proveito para a sua vida, você pôde conhecer um pouco, né, da nossa história. Nós não somos melhores
né, que ninguém. Mas essa é a nossa história. Nós não tivemos assim uma oportunidade, né, esse tempo todo de igreja, de contar um pouquinho, até porque, né, e nós iremos precisar de mais ou menos aí umas 2 horas, né? Nós Eu falei que não era muito tempo. Então é bastante coisa. Mas vamos fazer uma parte 2? Vamos fazer a parte 2. Mas para a glória de Deus, né, nós podemos contar um pouquinho da nossa história. Eu creio que vai servir, né, para você, para um trampolim, né, para sua vida, e saber que vale a pena renunciar, abrir mão, vale a pena ser fiel a Deus, né? Eu creio que muita coisa boa ainda vai acontecer, muita gente boa vai passar por aqui com histórias maravilhosas. Eu creio que vocês vão se encantar com muitas histórias que vai ser contada aqui. Eu creio que esse projeto vai crescer muito, tá? Então que Deus possa te abençoar, tá? Em nome de Jesus eu quero agradecer, tá? Por esse período aí que nós passamos juntos aqui nesse momento. Bom, quero agradecer a você que nos acompanhou, tá? Esse projeto, o maior intuito é falar sobre Jesus Cristo, falar sobre a igreja, como foi falado, sobre testemunho, sobre edificar pessoas. Agradeço de coração a quem mandou um chat, quem curtiu, quem compartilhou, tá? Vou trazer um spoiler, tá? Em março nós traremos o presbítero Joel, um cara abençoado, com um testemunho muito forte. Fique atento na nossa programação, no nosso Instagram, Igreja CEPED, CEPED_digital, no nosso YouTube, certo? Muito obrigado por tudo, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe, paz. Fim de semana abençoado. Para todos, em nome de Jesus.